Diga lá, meu amigo. Então vamos lá. Nós estamos falando aí de quantos anos de aviação seu, hein? Cara, se eu não estiver muito enganado, eu acho que eu comecei o curso teórico em 2005 ou 2006, ou 2006 para 2007 ali. E daí chequei o PP em 2008, julho de 2008. Então, de lá para cá são 17 anos? Quero saber se tá bom para fazer as contas mesmo agora. Não, 15 anos, né? 15 anos. 17 do primeiro contato com a aviação, 17 para 18 anos com o primeiro contato na aviação, de parte teórica e tudo, e voando como comando há 15 anos, mais ou menos. E sempre foi helicóptero, Babal? Nunca teve interesse por avião? O que acontece a diferença minha para o Rafa é o seguinte: o Rafa, desde pequenininho, ele sempre falava, cara, eu quero ser piloto de avião. Naquela época tinha Varg, VASP, Transbrasil, como ele já contou na primeira participação aí. A minha avó morava num bairro chamado Aerolândia, porque era próximo ao setor do aeroporto, e sempre passava muitos aviões lá. E ele era desse jeito, igual ele falou, que eu queria ser pedreiro, não sei o que e tal. Mas naquela época... Eu quero saber se você falou isso mesmo. Não falei, mas depois que veio na minha cabeça, hoje na atualidade com os filhos da gente, né, me veio um pensamento. Era o meu slime da época, pô. Naquela época não tinha slime, era o slime da época, ficar brincando de fazer massa de cimento. O slime da época, o slime do lado de cimento. Talvez seja por isso que eu queria, mas realmente o Rafa sempre teve a certeza de querer ser piloto de avião. Eu, apesar de admirar a aviação, eu nunca tive a certeza de ser piloto de helicóptero. Eu sempre admirei o voo do helicóptero, sempre achei muito bonito, mas eu achava que tinha que nascer nos Estados Unidos, entendeu? Para se tornar piloto de helicóptero. Tem que falar hoje para dar bom dia. E pelo fato do meu pai ser zootecnista, trabalhar a vida inteira como zootecnista, eu sempre acompanhei ele nas minhas férias nas fazendas. Sempre gostei muito de roça, gado, essas coisas. Então, eu sempre acompanhei meu pai. Eu estava seguindo o instinto ali de fazer uma medicina veterinária, alguma coisa. Até que um dia o Rafa me convidou para um churrasco de solo de um amigo dele, lá na escolinha em Goiânia. E desse churrasco virou meu primeiro voo da minha vida de helicóptero, que foi com o comandante Luiz Fernando Beretta, que é proprietário e também piloto, né, lá de Goiânia. E ele nos convidou para fazer um voo. Quando eu vi o helicóptero na minha frente, falei, caramba, um helicóptero aqui na minha frente. Aí fui lá, fiquei olhando ali de perto e tal. E ele falou, vamos fazer um voo com nós aí, chama um amigo seu lá. Daí eu, lógico, chamei o Rafael e a gente foi. E naquele momento ali eu tive certeza que o que eu queria era ser piloto de helicóptero. Então eu precisei dessa confirmação, sabe? Eu não sabia que eu queria tanto. Mas depois desse voo me veio a certeza aí. Não esqueça esse voo de jeito nenhum, porque eu queria que o Babal fosse na frente, eu queria ir na frente também, né? Mas o Beretta falou quando negócio de peso, falou, não, você vai na frente comigo. Eu fui na frente, o Babal foi sentado aqui atrás. Aí nós passamos ali em cima do Piqueiros, dentro de tchau pro povo e coisa e tal, não sei o que treino. Um voozinho gostoso pra caramba. Qual que era? No 44. Eu não sei se era Réveillon, Réveillon 2, não sei o que era, um amarelão, né? É. Hã? Réveillon. É, um Réveillon, pois é. Aí, cara, fizemos lá tudo, voozinho e tal, e a hora que veio chegar pra aproximação, voltando pra esposar na escola, eu olhei pra trás aqui pro Babal, pra ver como que ele tava. O Babal tava com as mãozinhas juntas assim, falou, obrigado, senhor, mostrou pra mim que era o cara da minha vida. Falei, rapaz, tava vibrando, bicho. Foi verdade. Não. Exatamente isso. Desci do helicóptero praticamente beijando os pés do Beretta, porque realmente foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. Foi ali que eu realmente bati o pé no chão e falei, poxa, essa sensação que eu quero para minha vida, isso aqui que é top. Eu não vou deixar de lado, não. Até então, não tinha tido contato nenhum com a parte teórica. Seu pai ainda não tinha levado vocês para a escola lá para a FAR para fazer o curso, não? Não, o Rafael já tinha feito. O Rafael é 2 anos mais velho que eu, então ele já começou antes, né? E por ele ter essa certeza também. Eu era mais uma paixão meio que oculta. Eu não sabia que eu ia gostar tanto daquele negócio. Mas aí que eu lembro que o Babal, quando ele era mais novinho, ele falava de ser piloto de helicóptero. Ele falava. Aí depois sumiu, mas é porque ele andava, a gente viajava muito com meu pai, trabalhando em fazenda, meu pai trabalhando em fazenda, então a gente viajava sempre com ele, e a gente sempre gostou muito de fazenda, sempre foi doido com fazenda e tal. E aí teve uma época que o Babal, ele queria fazer zootecnia ou veterinária, alguma coisa para ficar misturado em fazenda, entendeu? Aí meio que deu gerou uma confusãozinha ali no que ele ia seguir e tal. Acabou tirando as carteiras de piloto e hoje está socado dentro de mato com o helicóptero, tá vendo?
Você está com quantos anos hoje, Babalzinho? 36 anos de idade. 36 anos. Então, quase, vamos colocar aqui, quase a metade da sua vida, se você está voando a 15, 16, quase metade da sua vida foi na aviação, né? Foi dedicada à aviação. É verdade. E agora com 36 anos aí, então, você e o Rafa agora vão resolver empreender e de tanto know-how que você tem no negócio aí, tanto de voar quanto com a pulverização, vocês vieram com a L Agro aí agora, que vai arrebentar a boca do balão aí para cima pro norte do país, é isso? Vocês vão pulverizar até lá para a Flórida, estado da Flórida, lá vocês vão sair pulverizando tudo, né? Meu sonho, mas é o seguinte, cara, essa história começou lá atrás. Eu voava na executiva até 2019 e dois grandes amigos iniciaram esse projeto da L Agro, que é uma empresa que presta serviço de limpeza de pastagens com helicóptero, né? E eu recebi o convite desses dois amigos para trabalhar com eles e depois eles abriram as portas para a gente adentrar, digamos assim, a empresa, né? Fazer parte do quadro societário da empresa. De lá para cá vem acontecendo muita coisa e uma das coisas que foi mais brilhante que aconteceu foi que o Rafa agora participa conosco em uma das aeronaves, né? Então, fiquei feliz demais de trazer o Rafa para perto da gente aqui, como investidor, né? Nos ajudou como investidor e também fazendo parte do quadro societário nessa aeronave, que é a aeronave que eu vou voar esse ano agora, nessa próxima safra. É um 44, né? A gente presta serviço aí de limpeza geral de pastagem, entendeu? Moço, o melhor trem que tem nessa história toda aí é os meninos que trabalham com... que nós estamos juntos nessa coisa aí, o Wallace e o Heitor. Peça os meninos ponta firme. Os meninos que trabalham com você. Eu sou sócio da princípio, a princípio, o Wallace e o Heitor são os sócios majoritários, né? E eles abriram as portas tanto para mim, quanto para um outro piloto chamado Robson Veronese, que é primo de um dos sócios, que é primo do Wallace, e depois agora também abriram as portas para que meu irmão também pudesse fazer parte conosco, entendeu? Então são pessoas maravilhosas. Comentou aí do Wallace e do Heitor, né? Mas também tem o Robson que está junto conosco. Antes da LA, então você foi executiva há muitos anos? Foi executiva a minha vida inteira, antes da LA. Foi executiva a minha vida inteira, só em 2019 foi que iniciei a atividade na aviação agrícola de helicóptero. Tem muito helicóptero na carteira, Babão? Cara, hoje em dia pode-se até falar que sim, porque hoje em dia a classe, por exemplo, a helicóptero monomotor, engloba todos os helicópteros monomotores. Então a gente só precisa de um endosso, né? Mas como eu tenho a questão de voar com o braço, o meu CMA ele fica restrito a aeronaves que eu tenho. É como se todas as aeronaves fossem tipo para mim até hoje, entendeu? Eu tenho que fazer um cheque específico em cada uma. Então hoje eu sou habilitado na família Robson 22 e 44, que entra na parte de mono convencional, por ser pistão. Logo depois na carteira monoturbina entra o 66, né? Da família Robson também. Já é motor a reação. E Bell 407, a família de esquilo do BA ao B3. E tive a oportunidade também de voar bastante o Augusta Power, que é um helicóptero já bimotor, né? Então, são essas as habilitações que eu possuo hoje. Eu vou avisar o pessoal aí que como nós estamos em live do Instagram, com 50, 55 minutos ela vai cair. Nós vamos voltar. Quando ela cair, a gente volta novamente. Vocês não abandonam a gente, não. Babau, maio de 2010. O que te lembra maio de 2010? Maio de 2010 foi a data do meu renascimento, né? A data que eu pude deixar um pedacinho para trás e continuar com o resto inteiro. Saindo de uma festa, o carro rodou e o braço para fora. O resultado foi a perda parcial do braço direito. Ficou esse cotoquinho lindo aqui. Mas que me marcou muito porque mudou a minha vida novamente, né? Começou uma nova etapa. Mas não mudou sua vida profissional, né? Porque você já era piloto, né? E aí aconteceu isso, você não deixou a ideia de ser piloto em nem um minuto, né? Desde no hospital você avisou a enfermeira, avisa meu pai e minha mãe lá embaixo, que assim que eu sair daqui eu tô indo atrás de tirar minhas carteiras de novo. O que acontece é o seguinte, a nossa aviação ela sempre foi um pouco delicada para iniciar, porque realmente era um processo caro
a gente não tinha condição necessária para que fizesse tudo de uma forma simplificada. Então, o que acontece? Eu passei na prova teórica e para checar, antes de tudo isso, para iniciar, checar o PP, eu demorei quase 2 anos. E tive uma grande ajuda de muitas pessoas. Meu vozinho, que já faleceu, me deu 10 horas. Meu pai também, com muito esforço, foi pagando o que ele conseguia por mês ali. E o cara que eu posso considerar meu pai na aviação, ou um dos meus pais na aviação, né? Que é o Dari, que era o dono da escola, dono dos helicópteros que eram agregados ao aeroporto de Goiás. Me ajudava demais. Uma outra pessoa que me ajudou muito, o Marcelo. O Marcelo era mecânico-chefe de uma oficina, que naquela época só existia essa oficina, em Goiânia. Então eu ficava lá ajudando o Marcelo, todo helicóptero que ele fazia revisão, ele falava com os comandos, leva o menino lá, dá um duplo nele, papapá e tal. Então, sempre foi mais difícil a gente, desde o começo, nunca foi fácil, né? Minha vozinha de Fortaleza, mãe da minha mãe, me deu um carrinho para comprar um Golzinho 1986 para mim, tudo rasgado, furado de bala, aquele trem, para eu poder ir cedo, para eu poder chegar cedo na escolinha. Eu lembro que minha mãe contava as moedinhas todo dia cedo para eu botar de álcool no carro. E eu tinha 2 garrafas que eu não abria a mão delas, aquelas 2,5 litros, PET de 2,5 litros. Uma eu colocava cheia de água, porque quando o carro ou pegasse fogo ou acabasse a água, eu tinha que usar a água para poder apagar ou o fogo ou botar no radiador. E eu tinha outra garrafa de 2,5 litros com álcool, porque o marcador nunca funcionava e eu só andava no cheiro. Entendeu? Então, na hora que acabasse, eu tinha que ter minha reserva ali. E aí eu ia todo dia cedo para a escolinha, fazia a minha rotina era isso. Chegava lá às 7 da manhã, 7h30, ajudava a abrir o hangar, já pegava a vassourinha, varria o hangar. 10 minutos, pousava o helicóptero, sujava tudo de novo, lá vai eu, varrer tudo de novo, ajudar a mecânica, aquela coisa gostosa do começo da aviação, que você está ali empolgado, você está ali respirando aquilo, né? Então, estou contando tudo isso para simplesmente dizer, não é lamentando, foi muito gostoso, mas nunca foi fácil, assim, de mão beijada, entendeu? E quando aconteceu o acidente, eu já era piloto há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, já voava como comando, né? E no primeiro momento eu desmaiei, acordei aquele atordoado ali, eu vi que o braço tinha machucado muito, eu vi que era uma fratura exposta, mas eu não tive dimensão no primeiro momento que já ia perder o braço. Aí eu fui, desmaiava, acordava, desmaiava de dor de novo, acordava, até que chegou um momento que eu vi que realmente não tinha mais ali possibilidade de recuperar o braço. Mas eu ainda mantive a calma, falei, não, vamos esperar chegar lá no hospital que o médico vê, vamos ver se arruma esse trem. Aí chegando lá, o médico já falou, não, amputação traumática, já aconteceu uma amputação, a gente precisa limpar isso aqui para não ter infecção e tal. E dali em diante, eu já incorporei que realmente aconteceu na minha vida, acabou. Não tem mais que ficar chorando, não tem como frear o carro, voltar lá e não acontecer. E aí foi quando o Rafa chegou, meu pai, minha mãe e tudo. E eu falei conscientemente, eu falei, olha, eu perdi meu braço, eu sei que eu perdi meu braço e tal. Rafa passou por um processo doloroso também, teve que falar para meu pai assinar, autorizando a amputação e tal, né, no hospital. Mas como a gente vem... Não, no acidente não, mas eu estava preparando para fazer a decolagem. Acho que eu tinha que acordar por volta de 5 horas da manhã. Quando deu umas 3h30, meu celular tocou. Naquela época o povo estava passando muito trote, ligava de cadeira, pegar trem dos outros, falava que tinha sequestrado, sei lá o quê. Aí meu telefone tocou 3h30, não é coisa boa, né? Eu levantei, peguei o celular assim, meio, alô. Aí o cara falou assim, seu irmão sofreu um acidente aqui, mas tá ruim, acho que ele não vai sobreviver não, viu? E eu tô tentando entender o que está acontecendo, o que esse cara tá falando, isso aqui tá querendo... O que será? Um trote, uma pegadinha? O que é? Eu falei, não tô entendendo, amigo. Ele falou, seu irmão sofreu um acidente de carro, mas ele tá ruim, acho que ele não vai aguentar não, acho que vai morrer. Tá, mas quem tá falando? Aí o cara falou, não, eu peguei o telefone com o amigo dele, tava com ele no carro aqui e tal. E aí foi aí que a gente acordou meu pai, e aí a gente foi lá pro hospital. Inclusive, quando a gente chegou no hospital, ele tinha sido só feito uma triagem dele, né? Então eu e o meu pai que empurramos a maca para dentro do centro cirúrgico. A gente levava a maca pro raio-x, volta para cá, vai para lá, ligamos pro médico da família, acordamos ele de madrugada, não sabia a opinião dele, falou, deixa aí, porque ele tá no Hugo, né? E aí tem tudo quanto é especialidade e tal. Mas o mais interessante do dia do acidente, na realidade, foi que na hora que o Babão acordou para passar a notícia pra gente, já tinha mais ou menos umas 120 pessoas lá embaixo, entre amigos e família. Não, você lembra, Babão? Lembro, eu lembro. Tinha só 120 pessoas lá embaixo. Por que eu
comecei a história contando um pouquinho, resumidamente, desse começo, dessa dificuldade. Porque quando eu acordei da cirurgia, que aí resolveu que iria amputar mesmo, já fui para a cirurgia sabendo que ia fazer a amputação, né, a limpeza e pá. Quando acordou da cirurgia, tinha um pano aqui, tampando o meu rosto para eu não ver o braço. E o médico ainda estava trabalhando. Eu acordei da anestesia, né, fiquei lúcido, mas não sentia dor. Só que ao mesmo momento que eu não sentia dor, eu sentia a mão no lugar. Aí eu falei, poxa, minha mão tá aí. Ele falou, não, isso aí é a sensação de membro fantasma. A sua mão foi amputada, seu braço foi amputado, mas você vai ficar sentindo a mão. Eu falei, não, tudo bem então. Olhei para a minha esquerda, tinha uma psicóloga, né, com as mãozinhas para frente, assim, junto, com a cabecinha virada, toda sensibilizada, né? Obviamente, falou assim, ó, você sabe o que aconteceu com você e tal? Eu falei, sei, eu perdi meu braço, pá. Ela falou, pois é, mas eu queria falar para você que hoje em dia nós temos muitas próteses evoluídas, que você vai conseguir praticamente ter sua mão de volta. Então eu falei, olha, não estou preocupado com isso agora. O que eu queria mesmo, muito, era saber se tem alguém lá embaixo, como é que está meu pai, minha mãe, meus irmãos, se tem alguém lá. Ela falou, tem muita gente lá. Então, eu quis mandar esse recado, eu tinha convicção que de alguma forma eu ia voltar a voar, isso batia no meu coração e na minha cabeça com muita certeza. Mas eu queria tranquilizar eles, porque eu sabia que eles também estavam falando, puta que pariu, foi tão difícil para a gente conseguir e agora simplesmente acabar é foda. Então eu tinha a certeza, mas eu queria primeiro passar para eles também, falar assim, ó, não vai parar por aqui não, eu vou dar um jeito de voar quando eu sair daqui, eu preciso me recuperar e eu vou voar. Eu tinha realmente essa convicção. E foi que eu mandei esse recado, a psicóloga saiu, deu o recado, virou aquela momento de alegria ali, todo mundo se abraçou e vai e tal. Quando ela voltou emocionada e eu falei, não, doutora, calma, tá tudo bem, que bom que tá todo mundo bem lá e tal. E aí, daí para frente foi isso, esperar a recuperação para fazer a primeira prótese. E até então, quer dizer, evidentemente a gente não espera que uma coisa dessa vá acontecer, então, obviamente, você nunca tinha lido nada, você nunca tinha se interessado em nada, como seria um processo como esse, né, de alguém que ia precisar necessitar de uma prótese, né, para poder voar. Então também você falou, ó, eu vou voltar a voar, mas você também não tinha noção do processo que seria, o que você teria que fazer, se seria possível, né? Eu tinha essa certeza dentro de mim, eu tinha. Isso aí é fato. Agora, eu não sabia o norte que eu tinha que tomar, qual pro que eu tenho que tomar primeiro aqui para poder conseguir isso aí. Mas o que acontece? Começa a pesquisar lá e cá, eu literalmente dei uma John sem braço. Meu CMA venceu por tempo, a habilitação também venceu por tempo, ambos venciam em julho, no ano de 2010. Meu acidente foi 1º de maio, então venceram por tempo e depois eu precisava renovar isso aí. Eu fui até o CEMAL no Rio de Janeiro, cheguei lá no CEMAL, com todo o laudo dos médicos, falando sobre a recuperação, o que tinha sido feito e tal. E passei em todos os exames, tudo certo, aquela coisa toda. No último exame, um tenente, se não me engano, um cara mais novo ali, clínico geral, falou, olha, eu não vou poder te aprovar, porque eu não sei se você consegue pilotar helicóptero. Eu falei, ó, com todo respeito, eu queria que o senhor me avaliasse clinicamente. E quem vai falar se eu consigo voar ou não é um instrutor, é um checador, é um SPAC, enfim. E aí ele falou, não, eu não vou te aprovar. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Aí deu um carimbinho lá que estava reprovado e eu fiquei muito triste, obviamente, saí lá. Quando eu cheguei no CEMAL, um sargento velho, já experiente, se engraçou comigo, esqueci o nome dele até, mas era um sargento veterano e eu falei, pô, sargento, o tenente me reprovou. Ele falou, puta merda, juvenil é foda, peraí, me dá teu processo aqui. Pegou meu processo, sumiu uns 15 minutos, falou, me espera aí. Sumiu uns 15 minutos, voltou com um cara uniformizado, bigodão e tal, carioca, né? Aí eu com a minha prótesezinha no ombro assim, eu falei, é você que quer usar isso aí pra voar, filho? Já estava com a prótese feita pelo CRIO já, o CRIO já tinha desenvolvido a primeira. Já tinha, porque no primeiro momento eu precisei entender se eu realmente conseguiria voar ou não para desprender as forças para fazer o trem legal, entendeu? Então desenvolvemos a prótese primeiro para depois eu ir na parte legal regularizar tudo, entendeu? Então eu já tinha prótese, né? Aí ele falou, você que quer voar com isso aí, filho? Eu falei, sou eu, senhor. Ah, você acha que vai funcionar? Eu falei, acho que vai. E eu já tinha voado, sabia que funcionaria. Ele falou, ó, dá o processo aqui. Eu vi ele entrando na sala do tenente lá, foi coisa de 10 segundos, ele saiu com o CMA
CMA aprovado. Falou, 4 horas da tarde, passa aqui e pega teu CMA. Que na época era como é que chamava? Era CCF, impressinho lá. Certificado de capacidade. Então eu nem fui embora, eu fiquei lá até 5 da tarde, não almocei, no final só queria pegar no CCF. Fiquei lá o dia todo, peguei o CCF. Inclusive, devo agradecer aqui também 2 grandes amigos, Cid Leoncini e Tony Leoncini, 2 comandantes aí, amigos nossos demais, porque eles me deram esse suporte lá no Rio. Me deram alojamento para eu dormir lá no apartamento deles, me emprestaram o carro para que eu pudesse me deslocar lá e tudo. Me ajudaram demais também. Se eu for falar todo mundo que me ajudou, rapaz, a live tem que ser só para ler nome. Né? Mas, enfim. E aí, voltei com o CCF, eu falei, agora é hora de pedir o cheque. E aí pedimos o cheque e ficou aquela incógnita na ANAC, porque por ser um fato novo, realmente demanda um tempo. E a gente tem que entender. Então, eu fiz o processo tudo normal e tal, e eu entrei numa brecha chamada cláusula de flexibilidade que existe dentro da ANAC. Porque o piloto tem que ter os 2 membros superiores, 2 membros inferiores, enxergados, 2 olhos, enfim, aquela coisa toda. Mas você pode ser colocado em xeque, né, para que você tenha aprovado ou não a sua aptidão, né? Então, demorou um pouco, mas eu consegui o cheque. Fizemos o cheque em Goiânia, fomos eu, um piloto safety, amigo nosso, Edson Júnior. Não sei se está aí na live, mas um abraço ao Edson Júnior, grande amigo de Goiânia. O checador e um médico. Por que o médico? Porque como eu vou voar com a prótese, é necessário um médico para testar a proficiência técnica da prótese em voo. E tem alguns testes. Você coloca o cinto, a prótese, fone, e eles te dão 1 minuto e meio para sair da aeronave, em caso de emergência, vamos supor. A média normal aí, que eu abandono a aeronave, tirando fone, tirando cinto, com calma, tirando prótese e tudo, de 7 a 10 segundos, entendeu? Então, para 1 minuto e meio, está completamente dentro de um parâmetro, né, normal. E aí, cara, nesse voo de cheque, foi pedido as manobras normais, um voo normal, não teve nada de espetaculoso, consegui ser aprovado no cheque, e aí o PPzinho voltou pro bolso, sem restrição, podia voar sozinho, já tudo normal. O único detalhe é que o meu CMA, o meu CCF naquela época ia vencer de 6 em 6 meses, e não de 1 ano. Mas depois isso também foi regularizado. Essa cláusula de flexibilidade que você falou aí, ela é proveniente do final da década de 90, onde um piloto da Transbrasil colidiu com um pássaro, um 707, e ele ficou cego de um olho. Ele perdeu a visão de um olho, mas ele perdeu no trabalho, entendeu? Ele perdeu em função. Então, até naquela época não havia uma maneira não havia um estudo feito o que aconteceria com os pilotos que perdessem alguma função alguma função física durante o voo, né? Perfeito. Então, mas era visão, a gente está falando de visão, a gente não está falando de membros do corpo, né? Mas aí criou essa lei da flexibilidade, essa cláusula da flexibilidade aí na parte de saúde, na parte de inspeção de saúde aeronáutica. Quando você fala, e vamos ser bem, né, pragmáticos aqui, hoje no mundo, eu andei pesquisando, evidentemente, para falar com você, hoje no mundo nós temos 200 pessoas, então nós temos apenas 200 seres humanos no planeta Terra que hoje têm carteira e são homologados a voar com algum tipo de deficiência ou algum tipo de prótese. Né? São 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, de helicóptero eu não consegui levantar o número, mas o do helicóptero é muito mais difícil de se ter, para que as pessoas que estão assistindo entendam a dificuldade que foi, então, você entrar num mundo onde você desconhecia como seria o processo, mesmo desconhecendo, você pega e fala assim, peraí, eu vou peitar o negócio, né? Eu não quero saber se tem braço, se não tem braço, eu vou ser piloto e acabou, ninguém vai tirar isso de mim. Né? De helicóptero no mundo, então, eu não consegui levantar, mas eu acho que no Brasil você é o único. Ou tem mais alguém de helicóptero, não falando de avião. Então, o que acontece é o seguinte, no Brasil, eu conheço 3 casos além do meu.
realmente, se eu não tiver enganado, quando nós entramos com o processo para fazer o cheque, meu caso foi o primeiro. Pelo menos de uma prótese substituindo todo o membro, não só a mão, não só dedos. Isso. Entendeu? Só que, se eu não tiver muito enganado, o meu acidente aconteceu em 2010. Pode ser que seja 2015 ou 14, eu posso estar enganado. Apareceu um caso muito parecido, que é do comandante Gustavo Assis, um grande amigo meu, comandante de helicóptero. Ajudou ele no processo dele, né? A gente passou mais ou menos o norte, né? A gente começou a manter contato e tudo. Eu falei, olha, eu fiz assim, fiz assado e tal, e graças a Deus para ele também deu certo. E ele, num acidente de ônibus, perdeu o mesmo lado, perdeu o braço direito, mais ou menos na mesma altura e tudo mais. E a gente começou a ter esse contato. Ele é um cara fenomenal, voa um B4 lá no Rio Grande do Sul. E também teve as carteiras renovadas, voando com prótese, né? Temos também o caso do comandante Almir, que num acidente de helicóptero, infelizmente, acabou perdendo parte da perna esquerda, se não estiver enganado. E ele usa uma prótese para substituir aqui, vamos supor, até no meio da canela aqui, sabe? Ele ainda tem a perninha. Mas dali para frente ele precisa usar a prótese, também é piloto de helicóptero. E tem um caso, se não me engano, de um comandante que machucou a mão, e ele não usa uma prótese, mas parece que ele perdeu 2 ou 3 dedos e ele pilota helicóptero, entendeu? Então, não que eu queira participar de um ranking, mas que realmente o primeiro caso conhecido foi o meu. Logo depois que eu conheça foi o Gustavo Assis, se tratando de membro superior, né? Porque eu creio que o Almir foi antes, né, que perdeu a perna. E esse o membro superior, o membro superior é mais complicado para helicóptero, porque a maioria dos comandos estão nos braços ali, né? Agora, o que eu andei lendo, a Marinha dos Estados Unidos e o Exército dos Estados Unidos tem um programa hoje de reabilitação para amputados que vêm de combate, né? Não para reinstalar, na Marinha ainda não, mas no Army, no Exército, eles voltam à ativa em aviões, por exemplo, na parte de avião, quem perdeu o membro inferior por mina, enfim, seja qual motivo, eles têm próteses, já são pré-feitas, pré-preparadas, vamos dizer assim, para quem perdeu a perna até o joelho, do joelho para cima, 1/4, ou a perna por completo, porque ela fica presa no pedal, né? O comando do avião em pedal é muito pouco que a gente usa, né? Então, para você no helicóptero é muito mais complicado. Na sua avaliação, quando você fez seu cheque, todo cheque que você faz anualmente, ou de 6 em 6 meses, leva-se em consideração a capacidade sua também, de em caso de um sinistro, em caso de um acidente, você ter que retirar as vítimas de dentro outros passageiros de dentro do helicóptero na evacuação? Não? Isso nunca foi contestado para colocar em prova, mas nós já fizemos esses testes, entendeu? Se caso houvesse, né, um acidente com passageiros, eu tivesse que remover, obviamente que a minha capacidade seria um pouco reduzida, mas não a minha boa vontade, né? Eu posso ser evacuar o povo mais rápido que eu, moço. Como é que fala que a capacidade é reduzida? Se eu perder metade do tempo medinho, eu ia ficar 4 anos chorando. Esse menino aí perdeu por 4 meses, ele tava voando de novo. Mas o que acontece é o seguinte, Rafa, é exatamente aquela história. A gente só sabe o quanto a gente vai longe quando a gente precisa ir, entendeu? Então, assim, isso aí não adianta você tentar se rebaixar, dizer que você é uma inspiração do caralho para mim, você sabe muito bem disso. E que se não fosse vocês, eu não teria motivo para fazer tudo isso. De verdade, se eu não tivesse a base familiar estruturada, né, nesse momento de fragilidade, vamos dizer assim, seria muito mais difícil, pô. Para quem que eu ia, né, recorrer? E o grande segredo está aí. É por isso que hoje eu falo para muitas pessoas que tem algum parente que passam algum tipo de necessidade ou de dificuldade, eu não falo diretamente para a pessoa que está com a dificuldade, eu falo para os parentes. Falo, olha, acredita, incentiva. Por mais que você ache que a ideia é louca, que não vai dar certo, você tem certeza que não vai dar certo, mas você fala que vai dar certo, incentiva. E deixa ir atrás, que até mesmo você pode se surpreender. Entendeu? Incentiva, acredita, lógico. Ideias que são positivas, né? Não vamos falar de loucuras aqui. Não vamos falar de loucuras. Mas
Eu sempre falo isso, é a base familiar, os amigos, né, incentivando e tudo, e você, primeiramente, você quer. E segundo, que você não quer decepcionar todos aqueles que acreditam em você. Então, você tem que ser mais forte mesmo. Tem que ser vamos mais lembrar, forte por você e por todos. Eu entendo que o Rafa está falando pelo seguinte, entendo também o que você está falando, né? Se nós formos colocar em perspectiva aqui, então aconteceu em 2010. Então, 13 anos atrás, ninguém tinha noção, muito menos você, que era a própria vítima, né? Não tinha noção do que tinha disponível no mercado. Hoje, quem está assistindo a gente já sabe, já tem noção de que se acontecer alguma coisa, ó, isso tem o pessoal falando, eu conheço o Babal, quanta gente vocês não conhecem para falar, cara, eu conheço um piloto de helicóptero que é amputado, o cara voa com a prótese, voa perfeito. É unânime, né? Quando o Rafa veio aqui a primeira vez, eu falei assim, cara, o Rafa é uma das pessoas mais queridas, mais amadas na região nossa aqui, na pilotada que tem por aqui e por onde ele passa. Não tem como não gostar desse cara. Né? Da mesma forma, quando chega a informação, olha, quando o cara acidentou, o Babal acidentou, antes dele dar notícia pro povo, antes do dia amanhecer, foi na madrugada, antes do dia amanhecer tinha mais de 120 pessoas lá na porta do Lucas esperando, querendo notícia, querendo saber. Então, hoje é fácil de você ter essa informação, porque ela espalha. Né? Olha, então, hoje é possível fazer isso. Se eu mesmo, amanhã, aconteça alguma coisa comigo e eu perco um braço ou uma perna, eu sei que existe um processo para fazer, para me recobrir disso aí. Mas você não. E essa é uma das coisas que te faz diferente. Quando eu insisto com o Rafa, insisto com você, até sem te conhecer pessoalmente, né, que eu falo, cara, o cara é fenomenal. O cara, para mim, é fenômeno mundial. Ah, mas tem 200. Pau nos 200. O cara, sabe, desses 200, cento e tanto, já devia saber que existe uma maneira de você fazer. Quanto dele é Babal também? Quanto dele 200 aí é Babal? E aí você me fala, a prótese que foi, ainda mais na região nossa, hein, Babal? Eu sou Goiânia, eu sei as limitações que tem. Goiânia é muito bom, tem de tudo, não falta nada, para mim a cidade é excepcional. Mas tem coisas e nós somos pioneiros em muita coisa em Goiânia que as pessoas às vezes desconhecem. Essa talvez seja uma delas. Porque o processo de construção, de fabricação da sua prótese, que você fez junto com o CRER, lá com o Centro de Reabilitação Henrique Santino, né? Parece que o nome é esse. É isso. Foi uma coisa talvez única, né? Eles fazem muito isso, mas não para essa finalidade. Você fazer uma prótese para quem vai correr uma maratona, para quem precisa só da mobilidade ali doméstica, dentro de casa, já existe um histórico, mas qual era o histórico? Qual era a escrita, qual era a bibliografia que existia para se fazer na prótese do jeito que fizeram para você. Então, até nesse ponto, você também pode falar assim, peraí, de certa maneira, você foi criador de uma coisa no Brasil, como você falou, ó, eu não quero ranquear nada, eu fui o primeiro, mas se não tivesse tido um Babal, talvez o Gustavo, o Rodrigo, que você falou aí, não teria a mínima chance de estar voando ainda, e os outros 2 ou 3 que vieram depois de você, né? Aonde eu quero chegar? Nesse processo, para parar de puxar seu saco, senão o pessoal vai falar, se der um chute no saco do Babal, vai quebrar o dente do Fernando Costa. Ei, para aí! O que eu quero saber é o seguinte, no processo de desenho, como é que saiu da sua cabeça o desenho da prótese? Porque você conhecia a ergonomia do helicóptero, não? Dos comandos? É interessante que você pergunta. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar aqui que entrou aqui muitos amigos, muitos mesmo, mas um cara especial que acabou de entrar aqui, comandante Heitor Vinícius, vocês podem ver. Esse cara aí é um dos meus sócios atualmente, sócio também do Rafa, um dos caras que me deu uma grande oportunidade na vida aqui de virar essa chavinha. Mas vamos lá. Obrigado, Heitor, você é o cara, tamo junto. E o que acontece é o seguinte, quando eu cheguei no CRE, no primeiro momento, eu fui fazer fisioterapia e terapia ocupacional. E aí depois, nesse entremeio, conheci a galera da oficina de próteses. Eles falaram para mim, cara, olha, fique tranquilo, nós vamos fazer uma prótese para você, você vai conseguir segurar um copo, pá e tal, aquela coisa do dia a dia. Eu falei, bicho, é o seguinte, eu tenho uma demanda um pouco... Exatamente. Eu tenho uma demanda um pouco diferente. Sou piloto de helicóptero e queria uma... Fala, Rafa. Não, porque eu tô lembrando que, na realidade, antes do CRE fazer uma prótese pro seu, o Adevaldo já tinha feito uma, né? Ah, é o Adevaldo, comandante Adevaldo aqui de Redenção. Piloto que vai para aldeias aí. Amarrou a égua. Amarrou um pedaço de pau aqui no balão, aqui, ó. Aí passou uma cordinha por trás e pegou, entendeu? Agora tu prende o copo aqui, ó, a cordinha.
O Adevaldo foi lá em casa, falou que foi lá na aldeia, na aldeia aqui, e falou com o índio para poder fazer essa prótese aí que ia levar para mim. Estou esperando até hoje. Mas aí, resumindo, quando eu falei da demanda que era para voar helicóptero, os caras falaram, cara, é o seguinte, nós vamos abraçar a tua causa e nós vamos fazer 1, 10, 20, 100, 1000 próteses aqui até você conseguir voar. Daí foi nesse momento dar aquele ânimo na gente, né? Levei eles até o helicóptero, mostrei minha necessidade. Falei, ó, preciso movimentar assim, aqui é assim, papapá e tal. A mão direita no helicóptero fica por conta de um comando chamado cíclico, que é o que muita gente chama de manche, né? Ainda no helicóptero, mas chama cíclico. E ele fica por conta do direcional, para frente, para trás, para um lado, outro, manter o helicóptero pairado. Então, fizemos a primeira prótese e ela tinha um formato que me permitia ir para frente e para trás. Mas quando eu fazia curva, ela não atendia bem. A gente foi mudando esses formatos. Nós fizemos 3 próteses e eu conseguia pilotar, mas não com segurança, não com total aptidão. E eu sabia disso porque eu já era piloto antes de perder o braço. Daí foi quando começou, querendo ou não, me dar um pouquinho de baixa, porque eu falei, cara do céu, será que eu não vou conseguir pilotar, bicho? Eu vou chegar tão perto assim, não vou conseguir executar o negócio de forma perfeita e tal. Mas nessa fase você saía do CREA, por exemplo, com a prótese, ia pro equipamento, sentava e saía para fazer o voo ou não? Era mais solo? Não, voava com o instrutor. Checava no chão ali primeiro, mas voava com o instrutor. E aí você constatava que tinha movimentos que não estava na sua amplitude. Não estava confortável, digamos assim, né? Não estava confortável. Daí, a primeira prótese que eles fizeram era uma reta. A prótese do Babau, para quem não conhece, ela veste o braço do Babau aqui, ela faz uma pressãozinha nova para ela ficar no lugar. Ela tem um ajuste aqui para você regular a altura, onde seria o cotovelo. E ela tem uma parte cilíndrica aqui, que é onde ele põe lá, encaixa lá no cíclico e prende ali, então ele fica preso. A primeira que saiu, ela era reta. Então toda vez que ele ia fazer esse movimento, mandar o cíclico para a esquerda, ele ficava limitado ali de amplitude, porque ele não tem, ele está mexendo com tudo isso, com essa parte aqui, né? Então, a prótese ia pouco para lá. E ele contestou esse pessoal do CRE, e eles foram lá e fizeram a alteração, e aí ela saiu curvada. Fizemos 3 alterações, e cada uma foi ficando melhor do que a outra, mas não consegui voar 100%. E daí foi quando bateu uma badzinha, que eu falei, cara, vou chegar tão perto, não vou voar. Daí eu fui dormir. Como sempre, a gente sempre somos muito cristão e muito apegado a Deus e tudo. A gente pede a Deus, né, que o melhor aconteça. E eu, nesse dia, eu lembro exatamente que fiz uma oração, uma prece na hora de dormir e pedi para Deus o seguinte, Deus, faça a tua vontade. Se for para eu me tornar piloto também, causar um acidente por causa da prótese e às vezes até machucar alguém, não tem problema, eu vou entender, vou caçar outra coisa para fazer e eu me viro. E aí, cara, dormi, logo depois da prece, dormi, eu não sonhei com nada e acordei, juro por Deus, chega a arrepiar, acordei com um desenho de uma prótese na cabeça. Falei, poxa, para empurrar e para puxar, ou seja, fazer um movimento de arfagem, eu consigo, eu preciso dar um jeito de empurrar e puxar para o lado também. Foi quando me veio o desenho de uma prótese curvada, de ali uns 90 graus, 100 graus. Fomos lá no CRE, fui lá no CRE, atendido de prontidão novamente, fizeram essa prótese desse jeito, eu fui voar. Só que aí... Não adianta, velho. Quando coloca Deus no negócio, não adianta que sai, meu amigo. Tudo. Pode vir a vontade do homem, a vontade sua, do seu pai, da sua mãe, o sofrimento de todo mundo. A hora que coloca o pastor Arnaldo no negócio, o trem sai, entendeu? Não tem essa, não. Não tem como gritar de tiara aí para pegar a prótese, não? Ela tá aí ou ela tá no aeroporto? Infelizmente, eu tenho o costume de deixar a prótese dentro do helicóptero, lá no aeroporto. Eu imaginei, a Paty me deu uma ideia aqui de mostrar. Eu vi a Paty falando aqui. Beijo pra Paty, minha maninha linda do coração, te amo. Depois na e aí eu cheguei, cara, eu gosto muito de contar as coisas, eu sei que eu enrolo, mas eu gosto de contar porque, assim, para entender, para entender o sentido de muitas vezes como que a gente pode, como que a vida é, no geral. Quando eu fiz essa prótese, eu fui para o aeroporto, botei no ombro aqui e falei, vou lá atrás de pegar duplo. Cheguei lá, cara, tinha um cara chamado Kiko Frota, não sei se ele entrou na live aí, mas se tiver aí ou não, um abraço pro Kiko Frota, gente boa demais. Grande piloto e amigo. Ele tava lá... Oi? Não, o Dudu e a Débora
que entraram aqui e deixaram um beijo Ah, pra nós aqui. Manda um beijo pra show! Ah, vim aqui. Valeu, valeu, valeu. Puxa. Aí eu cheguei lá, o Kiko tava com o helicóptero ficando pronto na manutenção 44, eu não tinha máquina para voar, não tinha nada, eu fui atrás de duplo. O Kiko olhou e falou, o que é isso aí? Eu falei, minha prótese, preciso testar e tal. Ele falou, não, ó, o helicóptero tá ficando pronto aqui, é seu. Pega a prótese, eu vou com você e tal, tal, tal. E assim fizemos, que tinha que fazer o voo de teste de todo jeito, na máquina pós-revisão. Cara, sentei ele na direita, a maioria dos helicópteros, o comando é na direita, né? Então, dessa aeronave é na direita, eu sentei lá, botei a prótese, tirei o helicóptero no parado, falei, cara do céu, ganhei meu braço de volta. Pensei porque eu senti muita confiança, os comandos muito justinhos e tal, eu falei, ó, vamos decolar, né? Decolamos, fizemos a aproximação normal e tal, e já comecei eu falei, cara, tá voando demais, vamos treinar emergência já. Falou, tá contigo, vai lá, faz aí. Aí comecei a fazer autorrotação, algumas outras pontes ali, e aí comecei já a ficar emocionado, porque eu vi que realmente eu tava voando. Não tinha o que fazer ali mais. Não tinha mais o que fazer. Então, pousei o helicóptero, agradeci ele demais e tal, e eu lembro que eu liguei, meu pai estava viajando, meu pai num sinal ruim lá e tal, falei, pai, ganhei meu braço de volta hoje. Aí virou todo mundo, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo comemorando e tal. E a história do Kiko é o seguinte, o Kiko foi voar em Brasília, essa máquina, certo? Ele é do Nordeste, se não me engano, cara, não sei, não vou nem arriscar, Pernambuco, Piauí, não sei. Aí ele chegou lá um dia em Goiânia e tinha uma série de pilotos, eu tava por lá também, ele pousou, ninguém deu muita moral pro cara, eu fui lá, cumprimentei, falei, ô amigo, tudo bem? Eu sou aqui de Goiânia, meu nome é Babal, né? Anota meu número, se precisar de alguma coisa, sei que você chegou por aqui agora e tal, se precisar de qualquer coisa e tal, dei carona para ele nesse dia e tudo, e a gente fez esse contato mínimo ali, entendeu? Então, alguma coisinha ou outra que ele precisou ali na região, coisa nada, sabe, besta, às vezes por telefone e tal, fiz sempre questão de estar presente, tudo, me colocar à disposição, e isso antes do acidente. E aí, quando eu mais precisei, quem foi que me ajudou? Foi esse cara, né, que praticamente não tinha esse contato todo comigo, mas querendo ou não, quando o cara chegou de fora, é ruim a gente chegar de fora e não ter um companheiro ali e tudo mais e tal. Então é bom demais essas voltas que a vida dá, né? Você abraça o cara aqui hoje, amanhã o cara te abraça lá, você não tá esperando, e as coisas são assim. E esse é show de bola. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando você... Bom, você voltou ativa depois, braço recuperado, a proeficiência também, sem dúvida nenhuma, a confiança lá em cima, tá na hora de procurar um emprego. Agora estou precisando de uma maquininha para mim. Como que foi? Todo mundo sabe também, é notório, lá vai o povo falar que eu estou chupando o saco do menino. Mas tá mesmo. Todo mundo sabe que vocês voam muito, tanto você quanto o Rafa, que vocês voam muito. Pô, começa de manhã, só acaba de tarde. Voam muito. E aí você como que foi para o primeiro patrão seu? O pai falou, rapaz, mas eu vou catar um caboclo com tanto gente com braço, eu vou catar logo, vou dar confiança logo com um cara sem braço. Como é que foi isso? Eu dei muita sorte no começo da minha aviação. O meu primeiro emprego foi aqui na cidade de Redenção. Trabalhei para um empresário aqui. Foi o primeiro helicóptero da cidade e o primeiro dele. Então o cara voava muito, mexia com fazenda, corretagem, aquela coisa toda, era uma correria danada. Então eu voei muito. E né, por ter só um helicóptero na cidade, os outros empresários que têm helicóptero hoje aqui nessa cidade pegavam esse com ele emprestado. Então acabava que voava comigo. Então eu passei a ser um pouco conhecido aqui com essa turma, né, que são os empresários que têm helicóptero aqui hoje. Então eu posso falar que já voei com todos, né, nessa época, e até hoje ainda quando precisa a gente atende quando tem possibilidade. E aí, cara, eu sabia que daquele momento voltar a voar era fácil, mas eu realmente sabia que alguém que me desse uma aeronave com confiança para voar ia ser difícil, ainda mais pagando, né? E aí, seria o segundo passo. O primeiro foi recobrir a sua perda, né? E agora é o segundo desafio. Exatamente. Aí o que acontece? Eu, sem norte, muito norte lá em Goiânia, carteirinha, tudo, prótesezinha no bolso e tal. Falei, vou para Redenção. Lá a galera me conhece, pai e tal. Vim para cá, fiquei morando de favor na casa do grande amigo Rodolfo Pelissari, comandante Rodolfo, vou aí em Goiânia. Violeiro. Em Goiânia hoje. Bom, comandante Violeiro, ali acabou o bom, meu. Comandante Violeiro.
Tá voando um G280 hoje, lá em Goiânia. Não, ali voa mesmo. E aí ele voava com o mesmo grupo aqui, na época era um Mustang que ele voava aqui. Primeiro jatinho de redenção foi ele e tal, aí ele nem me conhecia, sabia um pouco de mim, por ouvir falar, falou, ó, você tá onde? Eu falei, não, tô de boa. Não, pega aqui, eu vou voar agora, tá aqui a chave da minha casa, tá aqui a chave do meu carro, você vai lá pra minha casa, no condomínio assim, sem assado, número tal e tal, tal. Eu falei, caramba, que cara louco, né? Nem me conhece direito, já me dá toda essa oportunidade. Aí fiquei morando de favor com ele aqui, até que um dia um empresário chamado Claudio Omar, aqui de Redenção, que a gente chama de Mazinho, comprou um 44, precisava de um piloto. Aí ele me viu no aeroporto e falou, rapaz, o que é isso aí no teu ombro? Eu falei, uma prótese para voar. E tu dá conta mesmo? Eu falei, vai bom. Não, então eu vou fazer um voo aí para testar com você aí. Aí fiz esse voo com ele, ele voou ali uns 20 minutinhos comigo, então a chacrinha aqui próximo, a gente foi lá, fizemos um pouso, voltamos e tal, e ele olhando, né? O caboclo já entrou com você, foi sem embora. Te conhecer, sem o braço foi embora. Ele me conhecia, mas não tinha voado com o pessoal aí. Isso. Aí... Tá bom, nessa época o Mãozinha tava aí ainda, o mecânico? Já tava aqui, o Mãozinha tava aqui. Aí só resumindo a história do Mazinho, a gente fez esse voozinho de uns 20 minutos, ele pousou e falou, ó, passa lá no meu escritório umas 4 da tarde lá. Falei, beleza. Eu falei, vem coisa boa por aí. Aí cheguei no escritório dele, falou, ó, vou te contratar, vou te pagar tanto, vou te dar aqui uma casa para você morar, um carro para você se deslocar e vou te contratar. Eu falei, mentira. Ele falou, é sério. Eu falei, puta merda. Aí, né, cara, aí é aquele momento que você vibra demais, agradece a Deus ali, porque, pô, você tá de volta, você tá sendo reintegrado ao mercado de trabalho real, né? Reinserido ao mercado de trabalho real, né? Isso aí foi, pô, aí foi bom demais. E graças a Deus, sou muito grato ao Mazinho, de coração, é um cara que eu amo pela essa oportunidade que me deu, é um cara que só tem a agradecer. E depois dele abriram outras portas, né? Também abriram outras portas. Até o último emprego que eu estava, fiquei 6 anos no último emprego, trabalhando como piloto executivo, até ir para a agrícola, né? E a história do Mãozinha é engraçada, porque o Mãozinha, como o próprio nome já diz, ele nasceu, ele já de nascença, ele não tem aqui os dedos da mão, ele só tem um cotozinho, assim, sabe? Fica mais ou menos assim. De cotó sem tempo. Era atrofiado, né, mano? Eu não lembro se era atrofiado, não lembro se ele... Não, ele meio que tem só, tipo, um dedinho desse tamanhozinho, assim, na ponta, como se fosse aqui um dedinho, assim, sabe? E ele é um puta de um mecânico, cara. Puta de um mecânico, cara extraordinário. Aí, um dia eu tava fazendo revisão de 50 horas com o Mãozinha, né? Aí, o Mãozinha sem a mão, eu sem o braço. Tá aparecendo a galera do Fernando. Aí a turma falou, bicho, fala que não tem um copiloto cego, não, pelo amor de Deus. Rapaz, que maldade. Sabe que eu acho que tem um fator engraçado, é que o povo tem medo de voar, e aí todo mundo tem medo de voar, às vezes vai lá e faz um voo com a voz e sai sem medo, né? Aí eu penso assim, eu falo pra galera, rapaz, é porque é o seguinte, já juntou 2 medos num só, né? Tipo assim, o cara já tem medo de voar, ele vai logo no helicóptero, que dá mais medo, e ainda vai com o cara que não tem o braço, que é pra acabar de lascar logo tudo. O cara saiu, viu, o cara fala, não, isso aqui não foi qualquer coisa. Não, teve uma época que eu fui fazer aqui uns panorâmicos, o patrão liberou pra fazer com a turma aqui, sabe? Eu decolei, que um determinado voo, a mulher falou assim, eu quero com emoção. E eu vou no padrãozinho ali, sabe, rapaz? Aí eu falei, você quer mais emoção do que voar com o piloto sem o braço? Pra mim já deu. Eu falei brincando, você não sabe nem se volta, nem eu. Calma, vamos pela vira. Mas é aquela história, tem um professor meu de navegação, cadê ele, hein? O Ferraz tá por onde, hein? Ferraz, cara, infelizmente já tá morando no Brasil. Você dá mal na faia. O Ferraz, eu brincava com ele que ele tava morrendo parcelado, né? Coitado, ele teve um problema lá que ele perdeu uma visão, aí teve um problema na mão também, acabou perdendo os dedos lá da mão e tal. Mas teve uma história que foi engraçada com ele, né, Babão? Que ele tava fazendo
Ele tava fazendo um Cara, voo no Skyline. o comandante Ferraz, com todo respeito, já não tá mais nem aqui para se defender, mas são histórias reais que a gente viveu aqui na época que eu posso contar porque realmente é uma coisa que não é para denigrir a imagem dele, é coisa real. Ele tava voando com a turma aqui e foi fazer um voo no Skyline. E aí ele foi para fazenda ali levar um pessoal, a pista da fazenda bem grande, uns 1.600 metros a pista da fazenda, por uns 40 de largura. O dono da fazenda tinha King Air, a pista era pistão mesmo. Aí coitado do comandante Ferraz veio com o gerente da fazenda do lado, né? E o gerente da fazenda é acostumadaço a voar, né? Sempre voou para essas bandas aí e tal. Aí começou a arredondar. ele tinha um olho de vidro, né? Ele tinha um olhinho de vidro. E ele direto ele ficava assim. Centralizar o olho de vidro para ninguém achar que ele era zaroio. Ele ficava. E ele vindo para a pose já na curta final aqui, flapeadão e tal. E ele começou a dar um tique nesse olho lá, que ele começou a. E o avião descendo, cara. E o avião descendo já perto da pista, aí o gerente da fazenda gritou, ó a pista! Ó a pista! Ele arredondou o avião, né? Ele tirou a mão do olho aqui, arredondou e já veio de novo aqui, mexendo naquele olho. Aí o avião engrenou o rumo da cerca, o cara gritou, ó a cerca, ó a cerca! Aí ele, de qual lado, de qual lado? De qual lado que eu vou? Quando ele deu essa primeira puxada aí, ele começou a segurar o vestiu na pista, ele gritou pro cara, tá alta pra baixo. O cara gritou pra ele, ó, você é descolado, porra. Verdade, tá alta ou tá baixo? Tá alta ou tá baixo? Eu esqueci dessa parte. Tá alta ou tá baixo? Não, tá bom, mas ó a cerca. De qual lado, de qual lado? Isso é história de verdade. Provavelmente tem alguma parte de exagero por parte do cara que vivenciou isso e nos contou essa história, mas isso aconteceu. Entendeu? Não, nós é igual pescador, nós só aumenta, né? Só aumenta. Tem uma história que eu lembro, uma vez ele soltava paraquedista ali em Goiânia, naquele avião quadrado, como é o nome daquilo? Skyvan. Avião, meu amigo? Como é, amigo? Parece um container que joga paraquedista. Eu tô ligado, eu sei qual que é. Eu não lembro se era Skyvan que chamava aquilo, e eu tava ali na Goiás Táxi Aérea ali, ele tava saindo ali com os paraquedistas para soltar ali em cima, e eu lembro que chegou uns 2 paraquedistas, acho que era um cara e uma mulher, chegou um casal que já tinha pago o pacote para ir no voo, mas não sabia que era ele. A hora que chegou, que viu que era ele o comandante, acabou que não foram, ficaram um casal. E eu lá do lado esperando para ver se eu pegava um duplo com alguém. E ele tinha prometido para mim que me levava, mas tinha outros meninos ali e cada subida que ele dava, ele levava um, né? Para ser justo, porque ele era muito bom. Ele era um cara de coração fantástico. Demais, realmente. Então ele falava, ó, comandante, eu vou levar um, agora depois eu vou posar, troca para fazer duplo com o outro. E aí eu fiquei com um casal lá embaixo, eu falei, escuta, mas vocês não vão não? Eu falei, não, com esse cara aí já não vai não. Eu falei, rapaz, mas vocês pulam de avião, vocês pulam lá de cima do avião, você salta sem saber que o paraquedas não vai abrir e não tem coragem de ir com o caboclo, é porque o caboclo é mais doido do que o paraquedas mesmo. Tinha que ter medo, era se fosse sem paraquedas, já que tava com medo, né? Se fosse sem o paraquedas. Caboclo, não, ele é doido demais, não vamos não. Eu falei, tá certo. Então. Mas existe um negócio, cara, que é o seguinte, eu não considero preconceito, eu considero uma coisa normal e eu já aprendi a lidar com isso. Muitas vezes as pessoas, quando chegam para voar comigo a primeira vez, principalmente pessoas que não me conhecem, por exemplo, o patrão vai levar algum diretor de não sei o que, para algum lugar. Daí você vai lá, chega para fazer o voo, o cara já te olha assim, né? Oi, bom dia. Aí já dá a mão trocada ali, o cara vem com a mão direita, eu só tenho a esquerda, já troca, já vira aqui. O cara já fica desarrumado logo dali. Não, eu já fico sem saber o que é que eu faço com o cotoco. Aí, beleza. O que acontece? Pessoal, antes de voar, geralmente fica com medo. Mas é só até decolar. Depois que decola, já entra em desespero total, porque não tem o que fazer mais. Só rezar. E rezar para dar tudo certo. Mas brincadeiras à parte, graças a Deus, cara, uma coisa que eu faço com certeza é voar seguro, entendeu? Feliz
E graças a Deus a gente sempre mantém um nível de segurança, vamos dizer assim, até excessivo, sabe? O máximo possível. E a gente se cobra um pouco mais também. Eu particularmente me cobro um pouco mais. Eu sempre quero fazer muito bem feito justamente para mostrar, né, para as pessoas, não que eu queira aparecer, mas eu quero mostrar que eu tenho a capacidade, a proficiência necessária para que seja feito com segurança. Aparecer não é, porque imagina, agora há pouco você falou assim, não, a minha preocupação naquele dia que você foi dormir, né, que você rezou para Deus, falou, Deus, ó, se for da sua vontade, se não for, não seja, eu não quero machucar ninguém. Isso. Se às vezes o recado seu é, ó, não vai sair, não vai fazer, não vai ser aprovado, eu vou entender, porque talvez eu ia machucar alguém lá na frente. Isso aí já prova o tipo de caráter, o tipo de pessoa que você é. Você não está pensando pro seu próprio ego, não, eu preciso voar e mostrar que aí eu vou ser diferente dos outros, porque o pessoal vai me conhecer. Não, eu não quero machucar ninguém, isso aí já basta para mostrar quem você é. E outra coisa é a aplicação específica na área, né, cara? Tipo assim, uma coisa é você falar assim, esse cara aqui voa de tudo. Mas você vai ver um médico, por exemplo, que prefere fazer uma cirurgia no cérebro, se você vai fazer uma cirurgia na cabeça, você vai fazer com um cara que é neurocirurgião ou você vai fazer com um clínico geral? Eu prefiro fazer com um neurocirurgião, né? O cara só trabalha com isso, ele especializou naquilo. O Babal, nós estamos falando aí de 15, 17 anos envolvido só com aviação de helicóptero. Quantas mil horas já, Babal? Não, enfim. Cara, eu não anota mais, né? Não, eu confesso que eu sou um pouco displicente com questão de hora, mas eu faço uma média aí desde quando eu comecei até hoje, eu deve estar beirando umas 6.000 horas aí. Para helicóptero é coisa demais a conta. Para avião, né, principalmente comercial, a gente sabe que isso aí vocês voam muito rápido. Mas para helicóptero, geralmente, eu sempre voei, meus empregos, a maioria deles, sempre voei bastante, entendeu? E então consegui pegar essas horinhas aí. E querendo ou não, na agrícola um pouco mais. Agora no agrícola, igual você falou aí agora, você voa bem mais no agrícola, né? E como é que foi por que na transição para o agrícola, cara? Qual o fascínio? O Rafa até falou, a gente sempre foi apaixonado por fazenda, né? Quando eu perdi o braço em Goiânia, é uma novidade. Eu estava fazendo também o PP de avião, porque eu queria voar agrícola, eu queria fazer o PP de avião para tirar o cavag. Eu sempre fui apaixonado pelo voo agrícola. Eu sempre gostei de roça, de gado, de avião agrícola. E aí, quando eu perdi o braço, né, não deu para fazer o curso de PP de avião. Mas daí eu fiquei atento ali a voltar a voar helicóptero, voltei a voar. E logo depois veio o helicóptero agrícola, entendeu? E eu fiquei sempre na espreita. Falei, uma hora pode aparecer uma oportunidade boa. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Entendeu? E agora você com o seu próprio negócio, com seus sócios aí, pelo que eu estou sabendo aqui, o negócio vai de vento em popa, vocês estão safra após safra aí empregando helicóptero e usando. A intenção de vocês é aumentar a frota, é colocar mais gente, e aí, você coloca mais piloto, porque você mesmo voa o próprio helicóptero, né? Você pega, põe a mão no negócio e vai embora e fica o dia inteiro para lá socando veneno no povo. O que acontece é o seguinte, a gente chegou num ponto aqui que a gente acha que menos é mais. Porque é o seguinte, é uma operação de risco, querendo ou não, toda operação nossa é de risco. A agrícola, ela amplifica um pouco mais esses riscos pelo próprio tipo de voo. Então, como a gente filtrou, né, desde o começo, o Heitor e o Wallace, eles sempre filtraram muito bem. Eles eram sócios já os dois, depois foram filtrando. Não, nesse caminho a gente pode ir, né? Esse cara aqui a gente pode abraçar porque, entre aspas, é dos nossos, é mais ou menos do nosso jeito. E o outro também. Então, hoje nós somos 4 sócios e 4 helicópteros, entendeu? E nós entendemos que 4 helicópteros... eu estou tirando o Rafael como sócio, que também é sócio, mas para explicar logo depois. Que o Rafael é sócio no helicóptero que eu vou, né? Não na empresa no geral, desse helicóptero especificamente. Eu participo em mais um helicóptero da empresa e os sócios majoritários, que são o Heitor e o Wallace, têm 2 helicópteros que são divididos só entre eles, entendeu? Então, cada um pilota um helicóptero, entendeu? 4 helicópteros, 4 pilotos, sociedade, né? E cada um fica com um. A gente, até um tempo atrás, a gente
Na verdade, nunca foi muito forte a vontade de comprar um helicóptero, botar um piloto e, enfim, fazer a operação crescer, digamos assim, em frota, entendeu? Mas a preocupação sempre foi colocar um serviço maior de qualidade e ficar entre nós. Aceitar um pouco menos, mas reduzir também o risco, entendeu? E, na verdade, hoje, infelizmente, a aviação agrícola deu uma baixa. É normal, o preço do gado está variando para menos e tudo mais, mas são fases, são como onda, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo e assim vai. Está passando um pouco de dificuldade, mas no sistema de agronegócio em geral que eu falo, entendeu? O agronegócio está passando por um pouco de dificuldade, mas nunca para. Então a gente também acompanha, né? Porque a gente presta serviço para o agronegócio. Então se o agronegócio sente, a gente sente. Se o agronegócio evolui, a gente evolui, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje nós chegamos nesse ponto. Nós somos os 4 sócios, 4 helicópteros e estamos satisfeitos pelo momento. Explica para a gente aqui, para quem está te assistindo, não entende, às vezes acha que o processo, né, de você pegar um serviço numa roça, numa lavoura para você fazer, você simplesmente chega lá com o helicóptero e sai, e taca o veneno e vai embora. Como que é o processo seu do momento que você é contratado para chegar na terra, que você faz toda uma varredura primeiro, conhecimento? Como que funciona isso para você como piloto? A gente já por telefone já antecipa algumas informações, tamanho de área, localização, o que vai fazer, o que não vai, para saber se é tudo certo, né, também. Daí a gente se desloca para a área, vai uma caminhonete por terra com o ajudante, que é o cara que fica no solo no momento da operação para abastecer o helicóptero, né, e tudo mais. E chegando na propriedade, a gente vai ver o serviço. A gente vai, decola o helicóptero, faz o polígono, né, que é a demarcação da área onde tem que ser aplicado, para que seja aplicado no local correto. Monta uma base, né? A gente monta a base ali onde vai ficar sendo abastecido o hopper do helicóptero. E aí, logo depois, a gente inicia as atividades, porém tem uma tabelinha, vamos dizer assim, uma receitinha de bolo que a gente tem que respeitar, né? Que é temperatura, umidade e velocidade de vento, né? Geralmente, via de regra, não se trabalha muito acima de 32 graus de temperatura, se a umidade estiver ali abaixo de 60 e com vento de 10 km por hora no máximo. Vento nulo não é bom, porque não ajuda o produto a cair, mas um vento maior que 10 km pode dar uma deriva, entendeu? E a temperatura muito... como é que fala? A temperatura muito elevada também pode fazer aquelas microgotas ali evaporarem antes de atingir o alvo. Exatamente. Então, assim, isso não é, teoricamente, é um desperdício de produto, porque você não está jogando tudo que deveria. No helicóptero você trabalha também com DGPS? DGPS, exatamente. Hoje nós optamos por uma marca nacional, um GPS muito bom. Tem vários GPS bons, nós optamos por uma marca nacional, que é um GPS mais acessível, né? E faz a função perfeitamente. Faz a função muito boa e a vantagem é que tem assistência técnica do Brasil. Então, peça que precisa, mão de obra, nós temos até um grupo que a gente, se tiver qualquer dúvida, a gente manda, o pessoal responde na hora. E quando a gente está na lida lá, todo dia é um dia que você não vai, um dia perdido, ele não volta mais. Você trabalha no período das águas. Aqui na nossa região, geralmente vai de novembro, né, quando o inverno chega mesmo, novembro, começo de novembro até final de abril, maio, entendeu? Depende muito. Então, se você voou ali, nesse período, você consegue se estabilizar. Se você deixou esse período passar, só na próxima. Tem que esperar mais um ano. Entendeu? Me fala uma coisa aqui também. Você ainda vê hoje, na situação que você chegou, no ponto que você chegou em termo como piloto, né? Você acha que ainda há alguma coisa a melhorar na sua prótese ou não? Você fala, essa é o suprassumo do negócio, não precisa mudar mais para nada? Ou você acha que cada vez que você tentar mudar de equipamento, por exemplo, com um equipamento diferente, você vai ter que readaptar ela, vai ter que mexer? Como que funciona isso? Todos os helicópteros que eu piloto atualmente, eu só mudo o encaixe do cíclico pela questão da ergonomia do cíclico de cada aeronave. Eu faço especificamente o encaixe do ciclo. Porém, a prótese que vai no meu braço e o bracinho que liga nessa prótese que vai no ciclo é o mesmo. Então, eu estou há 13
anos voando com ela, graças a Deus, sempre se apresentou perfeitamente bem em todas as situações, nunca me deu trabalho, nunca me deu dor de cabeça, ela é totalmente mecânica, não tem nada elétrico nela que possa dar pane, acabar a bateria, interferência, esse tipo de coisa. E eu não vejo hoje a necessidade de mudar. Talvez, se eu fosse mexer em alguma coisa, até tive pensando, seria uma coisa mais confortável para o meu braço, para o encaixe do braço, entendeu? Mas não me incomoda ainda atualmente, entendeu? Você voa horas com ela sem problema nenhum. Eu vou o dia inteiro, decolando, pousando, aplicando, decolando, pousando, aplicando, o dia inteiro e não tem nada entendeu? É mecânico, é um negócio mecânico, é basicamente uma ligação do meu bracinho para o ciclo do helicóptero, não tem o que fazer. Apertou ali, acabou, entendeu? E eu sempre fico conferindo também, né? É sabido que helicóptero gera muita vibração, microvibração. Não tem muita parte com articulação com parafuso, com essas coisas, com nada. Quer dizer, ela é perfeitamente segura em termos assim mecânicos, mesmo de ter travas, de tudo, não afeta nada essa microvibração. Não, nada. Tudo nela. Ela tem 2 parafusos que são necessários para ela funcionar, porque é a presilha que vai o cotovelo mecânico na parte da prótese e outro na parte do bracinho que sai para o cíclico. Só esses 2 parafusos, eles são travados, entendeu? E eu sempre confiro também. Eu sempre, entre aspas, faço revisão na prótese, como se fosse um pré-voo. Vou voar, eu dou uma olhadinha em tudo para ver se está tudo correto também, entendeu? Beleza. E que dia que você vai vir aqui em Doha visitar seu irmão? Rapaz, esse próximo ano agora eu vou. Precisa vir, rapaz. Não, eu vou. Eu quero participar pessoalmente. Quero participar pessoalmente aí. Olha eu já me oferecendo aqui. Né? Não precisa vir pessoalmente para escutar mais história, porque para mim, que nunca tinha ouvido até ter conhecido o Rafa aí 8 anos atrás, para mim é surreal. Essa história sempre foi muito surreal. Para mim foi sempre coisa de filme, mesmo de Hollywood. Né? Porque é difícil. Eu acredito que na sua cabeça, em algum momento, quando você para aí para tomar sua cervejinha à tarde, um negocinho numa varanda, que você está sozinho, você deve pensar o processo todo que você passou desde o início, que eu sei que se eu te perguntar, faria tudo de novo, você ia falar para mim 10 vezes, eu faço 10, porque dá para ver o amor que você tem que ter. Né? Enfim, acho que é inegável, né? Essa vontade que você tem, a superação que você passou por isso tudo, o amor que você tem pela aviação, pelo helicóptero em si. Acabou levando seu pai também, né, Lavão? Você levou seu pai para voar helicóptero, né, cara? Aí é onde entra outra história. O Rafa já contou na participação dele, a gente morava em Fortaleza, né? Nós somos cearenses. Papai é de São Paulo, Votuporanga, porém foi morar no Ceará, conheceu minha mãe, embuchou ela para lá, nasceu todo mundo para lá. Daí é uma história de amor, né? É a história de amor. Aí, cara, meu pai, ele já veio de uma história um pouco triste na aviação, que lá em Votuporanga tem o Aeroclube de Votuporanga, né? E o irmão dele, que inclusive eu tenho o nome, e que ele trouxe do irmão dele, que chama Carlos Alberto, era mais velho e estava fazendo as aulas práticas enquanto ele fazia as teóricas. E um dia o Paulistinha arrancou um montante e infelizmente foi pro chão, faleceu. Meu tio e o instrutor. E aí meu pai ainda queria seguir, né, com a carreira de piloto e tudo, que era a paixão dele realmente, mas os pais dele ficaram com muito medo e cortaram ali, né? Basicamente falou, não, vamos deixar esse trem quieto. Aí meu avô, pai dele, na época era major do exército, capitão. Aí um cara um pouco mais rigoroso também falou, você vai caçar uma faculdade para você fazer e acaba com isso. Daí foi quando ele foi na segunda opção, que foi fazer zootecnia. Formou zootecnia, por esse motivo foi morar no Ceará, casou com a minha mãe e nós nascemos por lá. E aí ele, um fim de semana era na praia e o outro era no aeroclube, vendo aeromodelo, vendo ultraleve, aviões, enfim. Qualquer trem que voa. Qualquer trem que voasse. E a gente sempre soube dessa paixão do pai pela aviação. E quando a gente mais velho, né? Meu pai trabalhou a vida inteira, muito no limite, não tinha condição, infelizmente, de trabalhar, pagar as contas e juntar dinheiro para fazer o curso no meio do caminho, não dava. Ele
nos formou, né? O Rafael formou primeiro, depois eu vim, formei, meu pai atingiu já ali o tempo de serviço para aposentadoria e falou, não, vou me aposentar. Eu falei, pai, o Rafael já voava na TAM na época, e falei, pai, você não quer fazer curso de helicóptero? Que eu tô voando helicóptero, eu posso te dar duplo mais fácil do que o Rafa, por exemplo. A gente tem muito amigo que pode dar duplo e tudo, mas a gente voar junto vai ser mais legal e tal. Legal. Aí ele falou, não, vou fazer de helicóptero. Aí foi lá, checou o helicóptero, na mesma escola que eu chequei e tudo, e a gente começou a voar junto, né? E porque a gente sabia dessa paixão do pai, né? Então ele conseguiu realizar tudo de ser piloto, né? Brevetar e papapá e tudo mais, voar solo, algumas vezes solo, depois de muito tempo, entendeu? E infelizmente, mas felizmente também conseguiu. Que bom, cara. Que bom. Você descontou cada tapa que você levou dele na infância, você descontou no Rapaz, helicóptero? eu queria, poxa, é até chato falar isso, mas eu queria ter tido a oportunidade de ter sido um bom instrutor pro meu pai, cara. Porque realmente, não sei se eu dificultei muito a vida dele, mas acabou que passou um tempo para mais e, querendo ou não, a idade vai chegando para todo mundo, né? E no momento que a gente viu que o pai já estava pronto para ir voar e tudo mais e tal, talvez ele já tivesse passado um pouco na cabeça dele e também já estava um pouco cansado pela idade e tudo mais, e até que a gente chegamos no momento de ter um emprego para ele poder voar e tudo em Goiânia e pai e tal, aí começou a cuidar desse negócio e acabou que meio que cansou, meio que cansou. Aquele negócio, faz plano de voo, cancela, não, vai voar só amanhã, tem que correr para o aeroporto, são 22 quilômetros e volta no trânsito, e o velho já é meio estressado. Eu quer saber, cara, eu tô com 60 e tantos anos, eu vou largar a mão e vou ficar quieto aqui. Já realizei meu sonho em vocês, meus filhos, né, na aviação, e já estou satisfeito também com o que eu vou até aqui, tô parando por aqui. Eu falei, bom, pai, é uma escolha do senhor. Mas foi muito bom. Foi muito bom. É muito grande. A realização maior dele assim, na aviação é ver a gente envolvido com a aviação e sustentando as nossas famílias através da aviação. Né? Quando você vai para lá, no Brasil, você dá pau de helicóptero com ele também, que eu vi a foto de vocês dois dando pau de helicóptero lá. Ele me dá cotoco na nuca o tempo todinho que eu pego andando com ele lá. Então, ele nunca parou, né? Saiu do velho Carlão, e aí quando o doente aqui vai, ele também fica fazendo gracinha. Fica, ele gosta de voar helicóptero. Ele gosta de voar helicóptero e leva muito jeito, cara. Inclusive, da primeira vez que ele voou, ele já conseguiu pilotar o helicóptero assim, de forma parecida que já tinha muitas horas. Ele decolou e pousou, sozinho. Entendeu? Pavão, lembra um voo que nós fizemos em Redenção? Eu tava fazendo um voo lá, a passageira, não vou nem falar quem que é, mas a passageira, que eu não sei se ela vai gostar se eu falar, mas a passageira não gostava muito, eu tinha medo. Eu falei, não, mas tem que voar mais, você perdeu o medo, né? Aí fomos lá, fizemos um voozinho e tal, só um localzinho ali em Redenção. Aí pousamos. Ela falou assim, não, mas você eu vou para qualquer lugar. Eu falei, comigo, por quê? Ela falou, não, você tem muita experiência. Eu falei, a senhora tem experiência de avião, isso aqui. Essa aqui, com esse voo aqui, eu tenho agora 2 horas e 15 total. É o quê? Mas pra você ver como o cara pilota bem, então passa confiança mesmo tendo pouca experiência. Não, mas, mas sempre que o Rafael vem, tem uma oportunidade, a gente faz um voozinho, cara, é muito gostoso. O voozinho é criativo mesmo, dá uma brincadinha por aqui, sabe? Dá uma treinadinha com ele, o cara leva a gente pra caramba, tem um pé e mão afiadíssimo. E gosta de voar, né? É uma diversão a mais pra nós. Que bom, cara. E o próximo passo seu, o que você acha que é? Próximo o que vem passo. pela frente? Vamos lá. Você vê no seu futuro. Você tem uma menina pequenininha, né? Você tem uma filha pequena. Tem uma filha de 6 aninhos, a Elisa, coisa mais linda do mundo, perfeita do papai. Eu vejo ela direto aqui. E o que Cara, é o seguinte. Qual é o próximo passo? Você falou que o menos é mais, o pequeno é grande. Como é que fica isso? Pegou, velho. Deixa eu me recompor. Espera aí. Recupera, homem. Ficou vermelho. Bebe aí. Troca o campar. Caiu um gelo aqui, peraí.
Lembra que eu falei no começo que eu sempre boto Deus na frente de tudo, né? Sim. E eu sempre fui mais ou menos o seguinte. Eu piso hoje onde eu consigo enxergar, onde é factível para mim. Eu não tenho muito planejamento de futuro. Ô, então, Olha, meu velhinho, rapaz! Que coisa então agora você linda, vai parar. moço! Então, Babal. E aí, Babal, velhinho então, e velhinha? Rapaz, que prazer, rapaz, que coisa maravilhosa participar dessa live extraordinária Carlão, aí. então agora é o seguinte, Carlão, o homem falou da filha dele, ele quase começou engasgado ali, quase que nós tínhamos que terminar a live aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, Babal, nós te pegamos agora, tanto você quanto o Rafael aqui também, que não sabia, vocês dois, a gente vai colocar o pai e a mãe de vocês, porque eu acho que ninguém melhor do que eles, que atravessaram uma vida inteirinha com vocês, para poder falar para vocês um pouquinho do que eles têm para falar, que talvez eles nunca falaram. Tá com vocês dois, véia e véia, meus amor, manda bala. Ali, é hora do... Pois é, rapaz, eu estava falando aqui, a gente assistiu a live toda, né? E um orgulho muito grande de ver esses dois com esse sucesso todo, né? E eu lembro que a nossa vida sempre foi uma vida, igual o Babal falou aí, eu não tenho vergonha de falar, sempre trabalhamos muito, mas foi uma vida difícil, né? Uma vida complicada. Mas essas coisas, rapaz, acabam virando uma história boa, sabe? Você vê que o resultado, né, deles viajarem comigo e tudo, ver como é que eu ganhava meu dinheiro, que não era fácil, isso tudo foi criando neles uma personalidade mais forte, voltada para o trabalho, para a honestidade e tudo, né? E eu lembro, rapaz, um negócio bacana que, assim, sentido de família mesmo, sabe? Todos os passos deles, de todos, da Patrícia, do Babal e do Rafael, né? Foram vivenciados um a um, desde o primeiro diploma do ABC na escola. Eu e a mãe e os outros irmãos estavam sempre juntos, fazendo foto e coisa e tal. Rapaz, o primeiro voo do Rafael, lá em Votuporanga, né? O primeiro minuto dele dentro do Paulistinha lá, a gente filmando, assistindo, participando ativamente, sabe? Foi. E o Babal, o primeiro minuto de voo dele, rapaz, foi uma coisa bonita, porque estava a família inteira lá no Aeroclube, né? E ele foi fazer um voozinho prático, lá no 22zinho, né? Foi. Ah, moço, pensa na dança do crioulo doido. Foi assim, os primeiros 10 minutos, a gente nem via o helicóptero direito, né? E o capim na cara. Rapaz, olha, eu vou te falar, foi bonito, viu? Mas aí depois ele foi pegando o jeito e coisa e tal, já decolou. E você vê, ó, ele solou com pouquíssimas horas, eu não vou arriscar aqui falar quantas horas. Primeiro porque não tem necessidade, mas foi 4 horas, pronto. Da Foi com 4 quinta. horas. E no dia do churrasco ele fez o primeiro voo comigo. No dia do churrasco, antes de começar a festança e tudo, nós fizemos um voo no 22, um voozinho local, um turnozinho de pista rápido ali, né? Então, assim, ele deu de presente para mim aquele momento ali, né? Não esquece nunca. E aí, rapaz, a gente sempre vivenciou tudo, sabe, Fernando? Esses momentos do acidente que ele contou, a gente esteve juntos aqui. No dia que ele fez o cheque, a família inteira estava lá no Aeroclube. O helicóptero decolou com o médico, com o coronel, para fazer o cheque. E uns 3 ou 4 minutos após a decolagem, o helicóptero pousou. Mas era muito longe, ele pousou longe. A gente não tinha condição de correr lá, não, sabe? E aí abriu a porta, o Babal desceu, deu para ver que é do lado direito, né? Ele desceu e deu a volta, passou para o outro lado. E a pessoa que estava do lado veio, quem estava atrás veio para a pilotagem. Aí eu comentei com a mãe dele, falei, parece que deu problema, porque parece que o voo não vai prosseguir, né? Mas aí o helicóptero decolou e ficou lá quase 1 hora, cumpriu a hora, né? A hora do cheque. Aí, quando pousou, rapaz, foi só festa. Esse menino saiu correndo do helicóptero, gritando e coisa e tal, né?
que na verdade o que aconteceu é que nesses primeiros minutos de voo, o pessoal que estava junto viram a perfeição da decolagem, a perfeição dos movimentos, e aí ele ofereceu a nave para o checador fazer um voozinho. Falei, rapaz, você não está com saudade do 44, não? Aí o coronel falou assim, rapaz, eu achava bom, né? E aí o coronel fez o resto do voo e ele já estava checado, e a gente lá embaixo com o coração na mão, né? Tá. E um outro momento que eu queria também registrar, que ele até comentou aí, foi o primeiro voo que ele fez após a prótese. Não, assim, o primeiro voo eu estava em cima de um caminhão, lá em Cocalinha, numa fazenda, com uma dificuldade danada, e à noite eu liguei aqui para casa e estava tendo uma festança, alguma coisa aqui, eu notei aquele barulho, aí a mãe dele falou, eu vou passar o telefone para o Babau aqui. Aí ele gritou, pai, ganhei meu braço de volta. Rapaz, eu quase caí lá de cima desse caminhão, viu? De alegria, né? Então, é assim, tudo muito emotivo, né? E a gente sempre muito participativo. E tem um momento que eu não estava junto. Eu gostaria de citar. Quando ele voltou para a Redenção, para ver se conseguia algum emprego e tudo, e ele fez esses 20 minutos de voo lá com esse empresário que contratou ele, né? Realmente aconteceu. Só que é o seguinte, a parte que ele não contou é que quando ele estava fazendo o retorno, né, do voo, quando ele estava taxiando, todos os funcionários do aeroporto, mecânicos, outros pilotos que estavam lá naquele momento, todo mundo que estava no aeroporto ficaram enfileirados e ele passou com o helicóptero no táxi ali, naquela velocidade de um homem caminhando a pé, né, e o pessoal aplaudindo, batendo palmas, sabe? Foi o momento que esse eu perdi, mas eu fico emocionado só de contar essa história, sabe? Então, assim, falar desses dois aí, rapaz, é só alegria, viu? A gente tem uma gratidão a Deus muito grande por tê-los aqui na nossa família, por tê-los como filho, né? O Babau, ao contrário do que ele falou aí, ele foi um instrutor excelente, viu? Porque dentro da cabine, nós não nos relacionávamos como pai e filho, mas como um comandante e um aprendiz. Né? Profissional. Então, ele tomava todas as medidas necessárias para que eu aprendesse a fazer corretamente, assim como ele faz com outros que pegaram o duplo com ele ao longo da vida, né? Então, nós só temos que agradecer. Realmente, a minha vida é realizada nesses dois. Eu tenho minha carteirinha de piloto, está guardadinha no bolso aqui, com muita alegria, né? Com muita gratidão a Deus, viu? E a palavra que eu deixo aqui é de gratidão a Deus, viu, por vocês, e o meu voto de que continue sempre com essa alegria, sempre com essa boa disposição aí. Muita paz e muita luz, e um beijo no coração de vocês. E você, Fernando, é outro filho também, viu? Para nós aqui, tá bom, meu querido? Paz e luz, viu? Só se for filho de uma égua. né? Claudinha. Aqui, ó. Claudinha, fala. Já reclamou aqui, falou, opa, peraí. Agora deixa a mãe. Não vai te ligar porque eu ainda não disse as coisas que eu vou dizer desses frescos aí, não, viu? Não. Estava pensando aqui, né, toda essa trajetória aí, e eu já comecei a faculdade, era solteira. Aí terminei, já tinha o Babau. Ou seja, passei 8 anos para me fazer a minha faculdade, porque a nossa segunda filha tinha problema de hidrocefalia. E eu fazia matrícula normal, só que aí, quando menos esperava, ela passava mal e eu não podia ir, aí perdia o tempo da faculdade. Quando foi o término, cheguei lá para fazer a documentação e disse, não, você não pode não, porque você já foi eliminada pelo tempo, você já perdeu. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Jubilou. Eu tive 4 filhos, estou com um novinho agora, como é que vocês vêm falar isso para mim? Pelo amor de Deus. Aí, não, você tem que falar com o reitor. Eu fui lá falar com o reitor, ele, não, minha filha, a gente quer que dê a vaga para outro, não é ficar preso aqui não. Eu falei, graças a Deus. Mas eu trabalhei 1 ano, só o Babau já tinha 10 anos, porque ele sempre foi muito peralta, né? E era o mais novo, aí já viu como é que... Eu Tu não falei, chamava vou esse trabalhar não, né? aí,
Trabalhei um ano lá numa emergência do hospital público, em Fortaleza. Aí logo o Carlos veio para cá. Mas eu sou muito grata, porque eu não exerci minha profissão, que eu fiz e que gosto muito, mas eles me retornaram com muita gratidão. Que bom, cara, que bom. A emoção tomou conta, né? A véia, O a sacrifício. véia é igual manteiga derretida e faz a gente se derreter também. É verdade, é verdade. Ei, velho, vou Pois é, ela aproveitar tem- que tá Ó, aqui. Pati! Olha a Paty! Ei, Patrícia! Rapaz, o que tem de Santoro nessa tela agora, viu? O quê? Tem de Santoro para nessa tela aqui, tem Santoro para dar com pau agora aqui, viu? Pois é, você viu? Eu queria só deixar registrado aqui, porque é muito particular, às vezes, mesmo quem acompanhou de perto a história pode não saber, mas durante o acidente do Babal, quando ele sofreu o acidente, nossa maior preocupação é como um menino de 23 anos, que tem uma carreira brilhante e em ascensão, vai receber, né, essa mudança tão grande na vida. E a gente pensava com que maneira nós poderíamos apoiá-lo, com que maneira nós poderíamos consolá-lo. Até tão grande a nossa surpresa é que ele foi o responsável por tudo isso. A força dele, a determinação dele é que nos ajudou a superar, né? Então, eu realmente fico muito emocionada, sou muito orgulhosa da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais. E só gratidão a você também, Fernando, por dar esse espaço para essas duas estrelas aí brilharem junto com você. Agradecer a todo mundo que ficou acompanhando. São muitas histórias, como você bem disse, esses dois são muito queridos. E só orgulho. Como irmã mais velha, muito orgulho de vocês, e vocês são meus grandes exemplos de superação, de dedicação você, e amor à profissão. Engraçado que o que a gente vê aqui, que fique para quem está assistindo e para quem ainda vai assistir, porque isso vai ficar na internet durante centenas de anos, sabe-se lá, né? Agora isso vira um domínio público, né? E a internet hoje está cheia de frasezinhas feitas, né? Pessoas ganhando milhões de reais porque colocam uma frasezinha feita aqui ou ali. Uma delas que às vezes marca muito, e eu sempre passo no feed, essas coisas, é alguém falando, olha, você tem que ter meta, você tem que ter sonho, mas sem disciplina, sem consistência não vai. O que não deixa de ser uma verdade. Agora, a frase por si só, ela é só uma frase, ela é só um monte de palavras bonitas juntos. Eu acho que quando você vê, a gente chega num ponto de ver a família de vocês, não só a história do Babal. A história do Babal, ela se justifica agora. A história do Babal, da consistência dele, da disciplina dele em se manter no sonho dele. Poxa, é meu sonho. Não vai ser porque eu perdi o braço que vai me tirar o sonho, que vai me tirar a vida, que eu vou viver me lamentando, como milhares ficam, que eu vou viver jogado num canto, que eu vou viver de uma pensãozinha do governo, ou seja lá o que, por invalidez, sabe? Essa história dele, ela se explica agora com aparecendo vocês três aí. Né? Aparecendo, quem não apareceu ainda, a esposa do Babal e a filha dele, que engasga ele. Então você vê um cara que é foda, você vê um cara que passou o que ele não precisava passar, mas se Deus quis assim, e em nenhum momento ele deixou de citar Deus. Toda vez que o Babal citou dificuldade, ele falou de Deus. Toda vez que ele falou assim, cara, mas teve uma hora que eu achei que não ia, mas eu conversei com Deus. Quem fala em Deus hoje? Quem lembra quando ganha milhões e milhões e milhões de reais que existe um Deus que está fornecendo isso? Assim como o Rafa. A história do Rafa, na ida dele embora daqui, eu conheço o Rafa há 8 anos, tenho ele como um irmão há 8 anos, né, um conselheiro, um amigo meu há 8 anos, e o dia que o Rafa foi embora, para mim, foi um dos piores dias da minha vida, quando ele foi por causa da pandemia aqui e tudo, né, e fui levá-lo no aeroporto, foi uma coisa horrorosa. Mas, e ele passar e voltar e dar a volta por cima, e hoje está no avião do tamanho que ele voa, quer dizer, essas coisas se justificam, e elas precisam ser contadas, o exemplo, na verdade, o ativo, na prática, porque a frase só por frase, né, Paty, ela é muito maravilhosa, mas ela não move a montanha. O que a gente está vendo aqui, do seu Carlos, da Cláudia, da Patrícia, do Rafael, do Babal,
dos maridos, esposas, filhos de vocês, não é? É que faz esse tipo de frase tomar forma. E é isso que eu queria contar. Era isso, é o ponto que eu queria chegar. Porque quando eu chego numa roda e falo, cara, eu tenho um amigo, mesmo sem conhecer o Babal pessoalmente, eu falo para os outros, às vezes em voo, eu tenho um grande amigo meu, mas ele é muito amigo meu. O cara é piloto de helicóptero sem braço, tem gente que dá risada, tem gente que não conhece que seria possível uma coisa dessa, né? E então, para mim, a história ela fecha dessa maneira para que fique centenas de anos para quem assista a gente daqui a tantos anos. Existe sim um sonho, existe uma meta, mas se ela não tiver uma disciplina e ela for prática, como a gente viu aqui dessa família, cara, não vai. Olha a perseverança do Carlão, cara, do velho Carlão, esperar uma vida inteira, formar os filhos, colocar os filhos onde ele queria estar desde o início, para lá no final, já realizado, ele falar, bom, agora eu vou tirar minha carteirinha. E tirar com quem como instrutor? Com o próprio filho. Cara, isso é bonito demais. Isso é... Gerações e gerações de vocês vão lembrar disso, né? Meu avô, meu bisavô, meu tataravô, ele foi treinado pelo filho dele para ser piloto antes de morrer. Poxa, cara, isso não tem preço, entendeu? Para mim, acho que todo mundo compartilha a mesma coisa. Eu também sou suspeito para falar que é minha mãe, né, porra? Eu não vou falar, pô, minha mãe... Mas a minha mãe, ela é o pilar que segurou essa família, manteve essa família unida todos esses anos, né? Essa é a grande verdade. Cumpriu as funções dela de mãe e de esposa com maestria por todos esses anos. Todo mundo é humano, né? Quando a gente fala assim de um relacionamento de sucesso, todo mundo acha que todo dia é mãozinha na cabeça, fala, meu amigo, pau quebrar lá em casa, velho. Você vem aqui que eu quero seus queridos. Mas ela estava lá, não é o que fala, é o que faz, entendeu? Ela estava lá, ela abriu mão da carreira profissional dela para poder estar em casa com 3 meninos enchendo o saco dela. O Babal você podia trancar ele dentro de casa, se falar da gaita, ele fugia pelo ela era magrelo, velho. Ele fugia pelo vitrô do banheiro, ele fazia ligação direta no fusquinho do meu pai e tocava o meio da rua. Não é fácil, não. Então, minha mãe, ela foi o pilar que manteve e mantém essa família unida até hoje. O meu pai, ele foi para a gente o exemplo do que a gente tem que ser como pai para os nossos filhos e até de marido e de como homem, né? De como se portar na sociedade, enfim. O Babal teve uma época que ele era louco para ganhar uma bicicleta. Ele ficava pedindo meu pai uma bicicleta. Pra você ter ideia, antes disso até. Enfim, de dar escola boa para a gente, que era caro lá em Fortaleza, meu pai foi dar aula num colégio para ele poder ter desconto, para poder colocar os 3 lá na escola. Então ele tinha que dar aula de biologia lá, para poder os 3 estudar lá. Aí todo final de ano era a mesma coisa. No final de ano tinha que vender o carro para pegar um mais baratinho para poder usar a diferença da grana e comprar o material escolar. Aí no outro ano, pá, aí chegou um ano que só tinha o Chevette velho. Vendeu o Chevette velho, que sobrou depois do material, não deu para comprar mais nada. O Babal era doido para ter uma bicicleta. Ele ficou pedindo meu pai uma bicicleta. Meu pai foi lá e conseguiu comprar a bicicleta para ele. Só que deu o final do ano, meu pai teve que vender o carro para poder comprar o material escolar, matrícula de escola e coisa e tal. Eu vi, não foi que ninguém contou, nós vimos. Meu pai todo arrumadinho, do jeito que ele está aí agora, camisa social assim, calça por dentro. Ele estava em cima da bicicleta que ele deu de presente para o menino, ele montava em cima dela, ia para a escola dar aula, ele ia para o trabalho, coisa, entendeu? Então, esse tipo de exemplo que a gente tem como sendo realidade para a gente. Talvez por isso até, que quando a gente tenta fazer as coisas e tudo parece ser muito difícil, mas é porque a gente já... Tudo na nossa vida, nada foi fácil até aqui. E se você parar para pensar assim, tipo, talvez sonhando com as coisas até que a gente tem hoje. Tipo assim, um dia, lá no passado, se voltasse lá no passado e falar assim, a gente talvez ia ficar até, não vai ser possível, não vai. Mas é um passo de cada vez, a gente vai trabalhando honestamente, sempre conquistando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a gente assim vai levando a vida. Isso é o mais importante de tudo. Que bom. Que bom. Para mim, Babal, quer falar, filho? Rapaz, tem tanta coisa para falar, mas não sabe por onde começar. O Rafa falou aí da bicicleta. Eu vou só lembrar de um negócio aqui. Meu pai, eu pedi para ele uma jogue, que era febre em jogue, né? Jogue. Em Goiânia, queria uma jogue. E ele falou, rapaz... Era uma bretinha, né? Era 50 centavos. De 2 rodas aqui em casa, não. Esse trem é perigoso. Eu não vou dar nada disso para vocês nunca na vida. Só tem um jeito de vocês conseguirem comprar um trem desse aí, é vocês comprar com o dinheiro de vocês. Aí eu arrumei um emprego de office boy interno do SESI
Aí, no meu primeiro salário, ganhei R$ 320 e R$ 50 de City Pass. Fui lá na Feira da Marreta, troquei o City Pass e os R$ 320 numa mobilete chamada Zanella. Caí nos pedaços. O cara me deu um papel verde, tudo rasgado, mofado lá. Que é o documento. Fui embora. Cheguei lá em casa. Antes de chegar em casa, já tinha uma lata de pomarola cortada pela metade ali, fazendo o final do escapamento. Já arrancou aquilo lá logo. Começou a fazer um barulho do tamanho, parecia um Boeing decolando. Bem, 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 aquele barulho. Entrei lá dentro de casa. Meu pai abriu a janela com os cabelos arrepiados, tava deitado, acordou com aquele barulho, o cabelo tudo arrepiado. Eu digo, que marmota é essa aqui em casa? Eu falei, eu ganhei meu primeiro dinheiro, você não pode reclamar não, o que eu comprei foi com meu dinheiro. Aí ele, meu Deus do céu, que miséria é essa? Aí foi conversar comigo, meu filho, pelo amor de Deus, tome cuidado, papá. Aí eu passei aí, né, com ela para o SESI todo dia, e a Patrícia também trabalhava no SESI, ia mais eu, na garupinha da bichinha, todo dia. Aí o dinheiro só dava para poder colocar a gasolina e comprar os pneus. Ela todo dia, toda semana, dava problema no freio. Aí vira e mexe, eu chegando a pé, porque ela estava quebrada, eu vi meu pai passando nela com o freio arrumado. Ele só de short, que é uma meia preta, sapato social e uma camiseta passando. Você vai arrumar o freio dessa marmota aqui que não presta, quando você não cair. Ah, Maria. Ô, Babal, eu lembro que o Babal arrumou um emprego no SESI, lá perto de casa, lá, né? Aí, a Paty trabalhava lá também. E ele foi dar uma caramba pra ela na mobilete. A Zanelona? É, a Zanelona. Eles voltaram e ele fazia graça com ela. Eu vi a mobilete passando. Bem na porta de casa. Pra fazer gracinha com ela, eu falei, não vou parar, não. Eu fiquei dando volta ainda, fazendo tipo um 8 ali, sabe? A Paty morrendo de rir, né, garoto? Para! E ele dando volta. Mas ele ia lá, fazia o trem e voltava. Aí, você que foi. Terceira vez que ele passou, ele foi falando, ele fez a coca e caiu e a Patrícia. E eu comecei a rir. Da queda. E eu ri mais quando eu olhei pra cara da Patrícia, ela brava, soltando fumaça pelas ventas. Eu falei que era pra ter parado! Oh, não sei o quê. Aí foi que eu achei bom mesmo. Eu tava preocupado era com a Zanella, que se quebrasse, também não andava mais. Ia ter que voltar pro busão. A Zanella era uma marca superior à Garelli, né? Porque a Garelli tava aqui. Aí, na época que a minha vozinha me deu o golzinho 86, eu ia para o clube dar aula nele, né, à noite. Passava o dia na escolinha e à noite ia dar aula no aeroclube. Ele não tinha motor de partida. Motor de partida ele pegava fogo, pegou fogo e deixamos isolado. Aí, qual que era os assentos que não podia sentar porque não tinha assoalho? Tinha um dos bancos. Não tinha assoalho. Tinha um ferro que tinha que passar na assoalho para poder sentar, né? Senão você sentava no chão. Você andava nele vendo no chão, parecia o carro dos Flintstones. Aí, escuta. Aí eu fui para o clube um dia de noite, meu pai foi e falou, não, bora arrumar a partida desse carro. Lá em casa, eu parava ele lá em casa, aí a descida é bem íngreme, né? Aí eu pegava ele, dava um tranco de ré. Aí, meu pai, não, vamos arrumar esse motor de partida. Levou no rapaz lá, arrumou, conseguiu dinheiro para arrumar. Aí eu fiquei todo, meu carro com partida. Falei, agora eu tenho um carro com partida, meu patrão. Fui para o aeroclube. Cheguei no aeroclube, os caras todo dia acostumados, né? Alguns meus alunos e outros professores, colegas lá, todo dia empurrar o carro para mim, né? Para dar o tranco no estacionamento do aeroclube. Aí nesse dia eu não falei nada, eu falei, deixa empurrar. Tá, eu com um pezinho no freio ali, dificultando, sabe? Eles empurrando, coitado. Só para fazer sacanagem. Lá na frente eu falei, ah, peraí. Depois dos caras suados, solta a embreagem, solta e eu não soltava. Lá na frente, falei, peraí. Pegou o carro, os caras para me xingar de tudo quanto é nome. Para não chamar de santo. Eu falei, agora eu tenho motor de partida, rapaz. Fui embora. Com 2 dias, o motor de partida pegou fogo de novo. Eu tive que pedir ajuda de novo. Ninguém queria me ajudar mais porque achava que era fazendo graça. Falei, quando você tinha motor de partida, você ficou esnobando. Agora não vamos ajudar mais, não. Eu falei, mas não pode não, né? Lembrando que esse carro agora está fazendo parte como é que é? No Jardim Botânico, né? Ele tá não, nós estamos organizando ele agora. Nos próximos 15 anos aí, ele vai voltar ativo com fé. Ele não deixa ninguém pegar o carro, não deixa vender. Ele botou no lote lá da oficina do amigo nosso. A última vez que eu cheguei lá, tinha uma árvore saindo dentro do carro. Mas é verdade, eu tenho um amor muito grande para aquele carro, porque foi minha vozinha que me deu. E como eu comecei a contar a história, eu vou só resumir para a gente talvez encerrar a live aí.
A minha vozinha me deu aquele carro pelo intuito de eu ir todos os dias cedo para a escolinha e não perder duplo. Conforme eu falei que eu tinha uma garrafinha de reserva, minha mãezinha contava o dinheiro cedo, meu pai trabalhava viajando. Minha mãe ficava mais pro lado de Fortaleza cuidando da mãe dela do que em Goiânia. Então ela deixava ali uma condiçãozinha para eu abastecer o álcool, só que esse álcool dava para eu ir e voltar na escolinha só uma vez. Eu não podia voltar pro almoço. E a grana do almoço não tinha. Muitas vezes não tinha. Aí eu ficava por ali bebendo o meu litrinho d'água e tal e tudo mais. E eu passei muitos anos, não, muitos meses dessa forma ali, até que o Edgar, que era um dos mecânicos dessa oficina, me pegou no mezanino lá, que era onde eles guardavam as peças. Eu tava com uma garrafa de 2 litros de água para beber. Eles saíam para almoçar, eu ficava sem graça, me escondia lá para ninguém ficar, coitado, não vai almoçar e tal. Ficava bebendo água e estudando para dar aula à noite. Aí ele chegou, ele é tenente aposentado da polícia, falou: o que você está fazendo aqui, moleque? Aí eu falei: pô, você tem que contar a verdade, senão ele vai querer me prender, né? Eu falei: não, é assim, sem assado. É desse dia em diante, eles passaram a dividir a marmita para mim, eu me levar para almoçar. Grande Ronaldo, que trabalhou muito tempo lá na Goiás Abastecimento, como abastecedor frentista lá, morava na escolinha nessa época, o pai do Kevin, né, do Kelvinho. Ele me dava comida, chegava lá com a marmitinha assim de tapauérzinha, ó, aqui, meu filho, pra você comer e tal. Então, puta merda, eu tenho um amor pelo aquele carro do tamanho do mundo, cara. Eu vivenciei isso com ele, entendeu? Às vezes que ele pegou fogo, eu lembro certinho. Das vezes que ele me deixou na mão no meio da rua, só engatava a terceira marcha. Aquele cheirinho de álcool queimado ali, quando você parava no semáforo, tinha que ficar acelerando para ele não apagar. Aí o escapamento furado, o álcool, a fumaça entrava por baixo do assoalho, começava a contaminar todo o ambiente. Eu lembro tudo disso, mas eu lembro com amor, de verdade, não é fazendo graça, eu lembro com amor. E aí até me ofereceram já para comprar ele, eu falei: negativo, isso eu vou reformar. Quando você acelerava ele, que eu botava a cabeça para fora e colocava no subizão. E morta o carro turbo. Imitando o carro turbo. Hein, Babau? E o dia que o vô capitão estava aqui de São Paulo, nós fomos lá no Carrefour com ele, tu não falou que não tinha combustível, quando chegou numa subida lá, o carro apagou. Ele, uai, o que foi? Não, é porque meu avô veio e foi comigo. Você, mas, você devia ter falado. Aí eu falei: não, vô, eu tenho 2,5 litros de álcool ali no porta-mala, chega em qualquer lugar. Aí eu abasteci assim, R$4, R$3, 2 litros, 4 litros. Aí eu vou: não, meu filho, para no posto ali. Eu falei: não, bota R$10 aí. Aí ele olhou pro frente e disse: enche lá pra nós. Aí eu falei: não, vô, não enche o tanque não, pelo amor de Deus. Não, eu vou encher sim. Eu falei: não, vai, porque eu não sei se vai aguentar o peso da ferrugem. Não, o carro apagou na hora, ele nunca tinha visto na vida dele. Nunca tinha visto. Aí encheu o tanque, moço, mas eu andei tanto, Ave Maria. Foi bom demais. Mas Cara, se for pegar, meu amigo, tem muita história e é muito orgulho dessa família maravilhosa que eu tenho. Papai, mamãe, minha irmã, o Rafa, a família que eu pude constituir também, né? Minha esposa, minha filha. Graças a Deus, são um estímulo muito grande para a gente continuar em frente. Conquistei tudo isso depois desse acidente, que eu considero meu renascimento, né? Meu segundo nascimento. E eu só tenho a agradecer a Deus. A mensagem que eu posso deixar é essa: agradecer a Deus por tudo, nos momentos que a gente considera difícil, agradecer a Deus. Porque isso é uma dádiva gigante para a gente conseguir nos adaptarmos em qualquer situação, acreditando que Deus é capaz de nos proporcionar tudo aquilo que a gente precisa para passar qualquer coisa. Então é isso aí que a gente precisa ter sempre em mente, né? Não ter pressa, paciência, cultivar ali a resiliência, a reforma íntima e esperar no tempo de Deus, que é o melhor tempo que existe. Ao mesmo tempo, quero aproveitar aqui, deixar um abraço para todo mundo que entrou na live. Muita gente já entrou e saiu, mas muita gente deixou um recado aqui. Eu não posso nem falar o nome de todo mundo, porque seria errado esquecer de alguém, né? Mas eu quero deixar aqui, eu vi todos os comentários de todo mundo que entrou aqui, tá? Eu vi todos. Quero deixar um agradecimento imenso a todo mundo que tirou esse tempinho para vir aqui participar dessa live maravilhosa. A gente contou só ali 2% de tudo que nós passamos já, mas que já dá para entender. E um beijo no coração de cada um que está assistindo aí. Clésio mandou por último aqui agora. Minha priminha Ana Santoro. Deixa eu ver quem mais. Tem
tanta gente. Karine, minha vizinha Karine, Paulinho Pium, comandante Paulinho Pium, meu Deus do céu, tanta gente. Ô, Jesus, queria poder falar o nome de todo mundo aqui, mas vai demorar demais. Ana Lídia. Vai... Tem mais cantora aí na live também. Ana Lídia tá aí, ó. Ana Lídia! Muita gente aqui, eu já vi aqui, muita gente. Ó, o Fabiano, Café. Não, só lembrando aqui. Bruno Campos, grande companheiro da época de Aeroclube ainda, o Bruno Campos aqui, ó. Ixi, tanta gente. A Michele, comandante Michele, beijo. Nossa Senhora. Ó, o Gustavo Rosa aí também, meu brother. Ei, rapaz, mas é muita gente aqui. Eu não posso nem começar a falar, não, porque senão vai ficar injusto. Mas um beijo de verdade, do coração, para todo mundo que dedicou esse tempinho aí, viu? Obrigado mesmo. Obrigado ao Fernando por essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, compartilhar com a turma aí. Eu sei que pode ter alguém que queira, né, enfim, que precise até mesmo ouvir esse tipo de história para ganhar um gásinho aí, talvez, quem sabe, e tudo é válido quando a gente faz de coração. E eu não quero nem a intenção de atingir 1 milhão de pessoas, mas que atinja uma pessoa que seja válido, que seja bom para essa pessoa. Se isso acontecer, eu já vou estar com meu coração transbordando de alegria e agradecendo a Deus mais uma vez. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade da vida. Obrigado, papai, mamãe, minha família toda, por estar sempre nos apoiando, nos encorajando, nos mostrando com os exemplos de vocês o que é força, o que é coragem, né? Rafinha também, como irmão mais velho, já dormi em banco de aeroporto para pegar duplo. E isso sempre me deixou muito orgulhoso dele. A minha irmã, que nunca parou, é incansável em busca dos sonhos dela e merece o mundo inteiro. Pessoa de coração extraordinário. E a história de todos nós, ela é linda porque todos nós estamos juntos, graças a Deus. Eu não seria nada se não fosse vocês e nem por vocês. Então, só faz sentido porque tem vocês comigo. Eu não tenho outras palavras, a não ser agradecer a Deus pela minha vida, por ter me colocado vocês como família, pela oportunidade do meu renascimento, pela minha família que nós podemos construir, e por estar aqui, por estar bem, por estar vivo, por estar não só vivo, mas morrendo de vontade de viver. E vivendo bem, graças a Deus. Muito obrigado de coração por tudo sempre. Eternamente grato. O intuito nosso era esse mesmo, né? Não, nunca foi nos promover em cima da sua história, da história do Rafa, ou da história do seu pai. Eu conheço a sua família, eu conheço vocês. Dias atrás eu estava com o Carlão aí, com a Cláudia, sua irmã lá em Goiânia, comendo uma carne de sol ali. Foram as pessoas que no pouco tempo eu fiquei 48 horas em Goiânia, mas foram as pessoas que eu escolhi para estar perto em 48 horas que eu tive no Brasil. E num momento tão importante para mim, que foi buscando a minha filha para vir morar com a gente aqui. Top. Então era muito importante para mim, eu queria pessoas importantes conosco, né? O intuito nosso, Babal, era esse, é que se você, e com certeza, né, se a sua história atingisse uma pessoa, se ela atingir uma pessoa, ela te faz feliz, para nós também. Mas nós temos a certeza, cara, eu como profissional da área também, da aviação, eu tenho absoluta certeza que essa história sua, ela muda a vida de muita gente que de repente estava deitado numa cama, estava achando que não ia dar certo, estava reclamando, estava achando que tudo é muito pesado, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada, porque a sua história não é só a sua superação. A sua história, no fundo, ela é o quê? É a perseverança, é não desistir. Não interessa o obstáculo que tem na frente, é pôr Deus na frente para abrir a porta, para fechar a porta que é para ser fechada. A gente tem que entender isso. Porta fechada também é bênção de Deus. E a gente seguir, né, no caminho com Deus na frente da gente, para estar onde você falou aí, para você estar com a sua família, com a sua filha crescendo e vendo o exemplo de pai que ela tem, o Rafa com os filhos dele também, e ver aí a Paty com as filhas dela, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o filhinho dela e a filha dela. Um beijo para eles também aí. E ver seus pais aí assistindo isso tudo. E bom que estão vivos para ver isso tudo, porque precisava ter contado, né? E como você falou, mas foi só 2%. Só vocês sabem como foi os outros 98%. Por mais que conte, por mais que escreva um livro,
vão ser só histórias e vai ser só um livro. Mas vocês sabem exatamente os outros 98% como é que foi dessa história linda de vocês. Eu amo vocês de coração, cada um de vocês. Eu respeito vocês demais. Obrigado. E muito obrigado por aparecer aqui, que eu sei também que o seu tempo é complicado aí. Muito obrigado, tá? Imagina, meu. Beijo para você. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade aí. E fé inabalável é isso. É acreditar que o nosso caminho, a gente traça ele. Mas a gente, primeiramente, pede a Deus que, se for da vontade dele, sim. Se não for, a gente agradece mais ainda. E é isso. É verdade. Rafinha. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Bom demais falar com vocês. Alegria tremenda. Beijo. Beijo Valeu, pra vocês. Mamá. Tchau, Valeu, tchau. pai. Valeu, mãe. Assim a gente encerra a nossa live aqui na FCT. O Flightcast TV usando a FCT para poder fazer essa live no Instagram. A todos vocês que nos acompanharam, que dispensaram alguns segundos, alguns minutos que sejam aí conosco, muito obrigado. A nossa missão ela é trazer realmente para vocês algo que possa acrescentar. E nada melhor do que se eu pudesse colocar num curso, reescrever um capítulo de resiliência de um curso nosso da FCT, eu escreveria simplesmente Família Santoro. Só isso que eu escreveria, não precisaria falar mais nada e que vocês tivessem a oportunidade de assistir e de ouvir um pouco o que vocês ouviram aqui. Isso sim é um capítulo de resiliência que muda a vida de qualquer um. Um abraço para todos, obrigado por nos seguir, por curtir o nosso conteúdo, por estar conosco. E é isso, sem Deus, sem família, sem ajuda do próximo, muito poucos são aqueles que chegam lá. Um abraço e eu espero vocês no futuro em mais uma das nossas lives ou dos nossos podcasts. Um abraço para todos. Muito obrigado.